Fala galera, estamos aqui em mais um Conexão Popular. Eu sou o Bruno, estamos aqui com o meu amigo Jonathan, o Willer, maestro da orquestra, aqui de Tiradentes e mais vários lugares. Hoje só Tiradentes. É? Só Tiradentes. Top. E aí, como é que você tá, irmão? Como é que você tá, Willer? Tudo jóia, pessoal? Tudo bem, tudo jóia. É, tranquilaço? Tranquilo. E tem que falar dos nossos parceiros aí, né? Os caras brabo, as pessoas que ajudam a gente. Isso aí, pessoal. Vamos começar falando do Neymar Colchões, né? O slogan dele, quem dorme bem, vive melhor, não é isso, Bruno? Vive melhor, com certeza. E com certeza lá, pessoal, vocês vão encontrar tudo que é necessário para uma boa noite de sono, para vocês terem um descanso aí digno, né? Pessoal, a gente sabe da correria do dia a dia, estressante, então nada melhor do que aquele colchão bacana, aquele travesseiro macio, não é isso, William? Claro, E dormir faz bem. com certeza. Eu sou muito suspeito de falar porque... Você gosta de dormir? bastante. Tenho Mas você sono gosta de dormir pesado. muito ou você só gosta de dormir? Não, na verdade, assim, até dormir mesmo nem gosto muito, mas aquele sono Entendi. bom, né? Uma boa cama ali faz muito E bem. nada como uma cama acolhedora, às vezes de tarde, uma Sim. cama acolhedora no horário que você precisar. E hashtag deliveries colchões. Então assim, vamos e venhamos. Você já não precisa ir mais lá na loja e com um carro super precisa de caber, aparamentado, com coisas. Não, eles entregam, fica tranquilo. Tem capa protetora impermeável para colchão, para travesseiro, tá bom? Fica à vontade. Opa, beleza, né? E assim, pessoal, vale a pena ir lá conhecer os produtos do Neymar. São produtos excelentes, com certeza vocês vão gostar. E ele vai fazer um precinho, vai dividir lá de um jeito que caiba no bolso de vocês. Fala que você veio pelo Conexão Popular que ele vai dar um desconto bacana, tá certo? E a gente também tem que falar da New Kids, tá bom? New Kids Informática é uma loja muito importante mesmo para a região, onde muitas pessoas utilizam os serviços dela, porque ela não vende somente produtos, né? Ela vende serviços no quais você pode encontrar para impressora, para notebook, para computador mesmo, trocando peça, às vezes estragou, precisa de formatar, tá certo? Então pode ir lá, procura o Alessandro, procura o pessoal da loja, tá bom? Fala que veio pelo Conexão Popular, que também vai estar tendo um desconto bacana para vocês, beleza? E com certeza, É isso, pessoal, vai valer a pena essa conferida lá, tá, na loja. E vale para toda a região também, né? Eles mandam via correio. Não pode esquecer que eles fazem entrega em outros estados, eles vão mandar pra você. Vai rolar uma taxazinha de frete, provavelmente? Sim, até porque nada é de graça nesse mundo. Então, peçam daí de onde vocês estiverem, tá bom? A gente consegue fazer uma ponte bacana, né? E hoje nós estamos aqui, né, com uma pessoa muito bacana, né, amigo aí de longa data já, o Willer, sempre chamo carinhosamente aí de maestro, né? Uma pessoa que faz um trabalho muito bacana com a juventude aqui em São João em Tiradentes, né? Estou lembrando de São João del Rei quando você ainda era maestro lá da Lira, né? Mas faz um trabalho muito bacana, enfim, atende a toda a região, né? Com o trabalho dele, é professor, né? De piano, isso, Violino. de violino, Violino. e com certeza tem contribuído muito aí para as nossas festas litúrgicas, religiosas e para as festividades cívicas, né, também aqui da nossa cidade. E com certeza vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza. É só de violino? Só de violino. Ah, não é só de violino, Bruno. Então é violino, porque na verdade não é tão fácil assim. Eu falei só de uma forma automática. E a minha esposa já fez umas aulas, ela tinha um violino inclusive. Pô, bacana, eu acho um super instrumento, inclusive. Na verdade, assim, o violino é o instrumento que eu formei, né? Fiz o curso superior em música e me habilitei no violino, que seria o meu instrumento, assim, número 1, né? Você é especializado. Isso, mas acaba que a gente tem que entender um pouco mais dos outros instrumentos, não tocar, eu no meu caso, né? Para poder conduzir um grupo, reger uma orquestra, então a gente tem que entender um pouquinho do funcionamento daquele instrumento para poder então ensaiar, reger e conduzir um grupo, né? Então eu tenho um pouco do entendimento de outros instrumentos, mas tocar mesmo oficialmente é só o violino. Então, com a maestria é o violino, mas você também toca outros instrumentos, né? Ou você toca somente o violino? Não, aí é o que eu disse, né? Assim, tocar mesmo, eu tenho um pouco de experiência com o teclado, né? Instrumentos de tecla. Bacana, eu gosto muito. E o violino. O restante dos instrumentos eu não toco, apenas entendo o funcionamento deles, né? Na verdade, isso tem que acontecer para quando eu estiver regendo a orquestra, eu saber o que pedir do músico. Né? Se eu não conheço aquele instrumento, eu posso pedir uma coisa impossível de se fazer naquele instrumento. Então eu tenho que conhecer o básico, apesar de não tocar, para eu poder reger uma orquestra e conhecer, então, quais são os limites de cada instrumento e, claro, dos instrumentistas também, para poder pedir aquilo que eu quero na música. Né? Então, respondendo a sua pergunta, tocar somente o violino,
mais ou menos instrumentos de tecla e os outros entenderem. Não, eu mal percussão, um atabaque, um berimbau, por conta da capoeira, um pandeiro. Já é alguma coisa. Um batuque. E olha, e não desmereça, Certo. porque na verdade, às vezes ocorre boato por aí que às vezes a pessoa não se dá bem num determinado instrumento e fala assim, vai tocar pandeiro. Pega um pandeiro e vá tocar um pandeiro pra você ver se é fácil, como as pessoas dizem que é, né? É legal, é bom, mas cara, a é percussão cansativo. exige, né? Exige muito. A percussão exige, talvez igual a qualquer outro instrumento musical, né? Sim, Então, assim, isso é só apenas uma brincadeira. Então, se você toca pandeiro, se considere, então, um bom tocador de pandeiro. Não se desmereça aí, não. Sou um amador, mas a gente toca, a gente arranha. E aí essa questão de você estar ali coordenando, né, os instrumentos, a instrumentação, o momento de subir às vezes ou descer, isso é um comando muitas vezes de olhar ou de finalização com as formas que vocês estudam? Como que é isso? Porque eu fico muito curioso, parece até que vocês estão fazendo mágica com a música, assim, sabe? Tipo... Então, pois é, o gestual do maestro, ele é, assim, descrito, né? Então, o que a gente faz ali é um código que a gente estabelece com os instrumentistas. Tá. É um código oficial? Existe uma códigologia oficial. Então é meio padronizado. Então você tem técnicas de regência. Então ao conduzir o grupo e mexer os seus braços ou o seu corpo, né, você faz música não só com o seu instrumento, você faz música com o seu corpo também. Então a gente tem que estudar o gestual para que os músicos entendam o que eu estou fazendo, né? Então, e aí você tem escolas de regência com o gestual X, escolas de regência com o gestual Y, por exemplo, a escola alemã, a escola italiana. Então a gente passa um pouco por isso, de como mexer o braço, como dar os sinais para os musicistas, como marcar o compasso, ou como passar a mensagem que está no papel para que os musicistas executem. Então isso tudo é um combinado, por isso que existe o ensaio. Né? Então é no ensaio que essa troca, né, entre o musicista e eu e vice-versa acontece e é ensaiada para ser executada, espera-se que igual no dia da apresentação, do concerto, da missa, etc. Então aquilo não é uma coisa da minha cabeça ou da cabeça do maestro. Entendo. Claro, existe a peculiaridade, né, de cada um rege de uma forma. Tem a personalidade do maestro. E a pessoa impõe a sua personalidade na forma de reger, mas ele não pode fazer alguma coisa muito mirabolante, porque ou pode dar tudo errado e ninguém entender nada, a pessoa, o que esse cara está fazendo ali, né? Não foi isso que ele ensaiou, né? Não, no entanto, não, a gente tem que procurar então ter um código, principalmente, claro, quando vai se trabalhar com um grupo amador, que é o caso da maioria das orquestras da nossa região, então os nossos gestos têm que ser, inclusive, mais claros, né, na marcação do compasso, dos tempos da música, do que talvez o maestro ao reger uma orquestra profissional, né? Uma orquestra profissional, os musicistas levam as partituras para casa, estudam horas a fio, tem ensaios separados antes de chegar com o grupão todo na frente do maestro. Então na hora que o maestro levanta o braço, que ele vai começar a música, aquilo ali, o trabalho que ele vai fazer ali, às vezes não é tão... claro, é um trabalho exigente, né? Isso não desmerece o trabalho, nem, claro, de ambos. Mas quero dizer que o trabalho que a gente faz com os amadores tem que ser o gestual mais claro possível, sem muita firula, do que um maestro que vai reger uma orquestra sinfônica que já está com um repertório muito mais trabalhado pela qualidade e pela técnica dos instrumentistas, né? E pelo trabalho que já foi feito anteriormente até chegar a hora que o maestro for no ensaio, né? E o que às vezes não acontece aqui, a gente é que prepara o musicista, né? Então há esse trabalho longo, desde o primeiro momento que ele abre a música que ele nunca viu na vida, e ele começa a executar as primeiras notas, aí erra aqui, erra ali, conserta aqui, aí ele entendeu, aí no ensaio da semana seguinte já aquilo foi absorvido, mas outras ainda não. Então assim, é um processo, né? Então isso tudo faz parte do aprendizado, né, que eles passam, que a gente passa, e que as pessoas ao assistirem uma orquestra veem o trabalho pronto, né? Tá vendo ali o produto. Mas o que foi feito anteriormente, às vezes foram meses de trabalho. Quanto tempo leva, né? Tipo, é muito tempo. É um trabalho, assim, gratificantíssimo, né? Muito prazeroso, sem dúvida alguma. Por isso que a gente se dedica sem pensar em tempos, né? É quase como um lutador, né? Ele pratica muito antes da luta oficial. Então você vai ver uma luta, o cara venceu, tá? Recebeu o troféu, o prêmio dele, os aplausos, mas a trajetória que ele teve daquele dia, daquela vitória atrás, são anos. Sim. Né? Então, como musicista, é a mesma coisa. E não só os profissionais, quanto nós, também da região das nossas orquestras sacras, bicentenárias, que
Tem então uma história muitíssimo importante, né? Também, claro, de estudo e dedicação de várias pessoas, né? Então, são realidades diferentes, mas que têm o seu valor de igualdade perante a arte e cultura. Né? Sim. Agora, Miller, como que você define, por exemplo, essa questão, né? Você tem maestros que têm movimentos extremamente enérgicos, né? E assim, às vezes, para quem vê, no meu caso totalmente leigo, às vezes até meio descompassado, né? Uma coisa estranha, né? Claro que te prende a atenção e encanta muitas vezes, mas assim, isso é da escola, como você disse, ou já seriam os traços dele ali incorporados na técnica? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco da escola com a qual aquele maestro, qual escola de regência ele usa, né, para a sua vida, para a sua vivência, para o seu trabalho. Tem um pouco da personalidade que ele emprega ao reger. E tem também da música em si, né? Então, o maestro tem que tentar tirar um caldo daquela partitura, daquela música, dos instrumentistas, de tudo que está ali. Então, às vezes, isso exige da parte dele energia, né? Então, às vezes a gente sai de um concerto, de uma apresentação, realmente cansado, como se tivesse uma luta, levado uma surra. Porque a orquestra é super energizante, eu vejo. E a energia de todos da orquestra, né, que estão voltadas para o maestro. Então, tudo de bom do musicista e tudo de ruim do musicista é direcionado a gente. Né? Todas as alegrias, tristezas, frustrações e etc. São depositadas ali, naquele momento, cantando, olhando para você, tocando o seu determinado instrumento. Né? Então, isso tudo a gente também absorve. Mas, continuando a sua pergunta, essa questão vai disso tudo. Então, ao ver um maestro reger, você deve, então, colocar esses pontos todos. Né? A escola da regência, quanto o sentimento, a personalidade que ele tem em si ao reger aquilo e o que aquela música está pedindo. Né? Então, a gente tem a música como um vetor sentimental. E o compositor lá, quando foi compor, escrever aquela peça, ele também colocou ali uma carga sentimental. E cabe a nós ler aquilo e interpretar aquilo, à sua forma, né? A forma do grupo, etc. Então, se você vai interpretar, por exemplo, uma missa de Requiem, que é uma música destinada a uma celebração fúnebre. Explica, maestro, por favor, o que é a missa de Requiem, para quem não sabe. Liturgicamente é a celebração, né, que é, então, em homenagem à alma de um falecido, ou de determinados falecidos, ou de todos os fiéis falecidos, etc. E musicalmente falando, é uma obra musical que os compositores, então, compuseram as músicas para serem executadas no momento da missa. Cada momento da missa tem uma determinada música, com seu nome e seu título específico, que vai ser executada desde a primeira, ao início da missa, até chegar à última, a música de encerramento. Então, todas essas peças... Só uma interrupção breve, maestro. Estamos falando aqui, pessoal, então, da missa católica, tá? Portanto, a liturgia católica, que é o que impera culturalmente aqui em relação às nossas orquestras, né? E na nossa região como um todo também, para você aí que nos assiste, entender tudo que está sendo dito. Isso. Então, nessa questão, então, o compositor vai pegar o texto musical lá, no caso muito utilizado aqui na região, no mundo todo, né? Requiem, ou seja, uma palavra em latim. Então, todo o texto dessa missa vai ser em latim, então ele vai pegar um papel lá com o texto. E vai, então, dar vida àquele texto, vai criar a música em cima daquele texto. Se é um texto falando, então, de morte, ou da vida eterna, ou de qualquer assunto que permeia esse tema, ele vai colocar um sentimento que corresponda àquele texto. Então, nós temos muitas das vezes uma música descritiva. Então, se você vê lá no texto uma tradução que no dia da ira do Senhor, se você então não se arrepender dos seus pecados, você pode então ir para o fogo eterno do inferno. Texto carregadíssimo, dramático. Logo, o que o compositor vai fazer? Uma música carregada e dramática. E o maestro vai ter que reger também com gestos carregados e dramática, dramaticamente falando. Agora, num outro momento dessa mesma missa de Requiem, como você vai falar da paz eterna, da pureza daquela alma então que foi elevada aos céus, num sentido então calmo, tranquilo, ou pedindo a paz, o compositor também vai colocar nas notas musicais um sentimento de paz, tranquilidade. E o maestro, assim como o grupo, terá que interpretar aquele trecho também com paz, com tranquilidade, assim como o compositor escreveu, interpretando o significado do texto.
A música sacra, ela é nada mais é que a interpretação. Você tem que colocar a interpretação, né, e saber entender ali o que o texto está dizendo. E a maioria dos compositores, então, consegue com a música passar essa mensagem de raiva, de ódio, de tristeza, de alegria, né, de explosão e etc. Né? Então, cabe ao papel dos maestros ensinar isso ao grupo dele, né, e tentar ser o mais fiel possível ao que o compositor escreveu e ao que o texto diz. Isso influencia muito, né? Sim. A intensidade do músico tocar. Né? Como o maestro então se gesticula, né? Exatamente. Parece até uma bailarina lá na frente, sabe? Tipo uma dançarina ou um dançarino, maestro, parece. Sim. A gente tem que Acaba dançar conforme a música. Entrando no ritmo ali, né? E é muito interessante, né? Quando você vê, pelo menos para mim, que cresci nesse meio também, né? Não diretamente com a música, mas sempre bebendo também dessas fontes. Você vê o resultado daquilo ali, seja na liturgia, seja numa festa cívica, ou em qualquer momento, né? Ou mesmo uma apresentação musical orquestrada, ela é diferente. Você consegue sentir realmente essa energia que é transmitida pela música, né? É muito bacana ver tudo isso. Mas, maestro, dentro dessa estrutura toda, né, antes de fazer outras perguntas, fala um pouquinho pra gente quem é o Willer, né? É uma pessoa super jovem, né, pessoal? Que tem aí esse conhecimento todo, já é mestre, não é isso? Não, estou no mestrado, mas estou quase lá. Já está aí com o fazendo pé lá mestrado. no mestrado. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que, olha que cenário da hora, gente. Olha esse quadro. Tem até um violino aqui, né? Sim, Atrás. Um violino. Super. E você tinha dito que esse é o brasão. Esse é o brasão da Orquestra Banda Ramalho, o nosso símbolo, né, que tem na nossa bandeira, e um artista de Tiradentes, o Nelinho, que esculpiu para nós e fez o brasão. Bacana. Gente, tá muito legal. Assunto muito bom. Eu gosto muito de música. Muito. E sabendo que você é uma pessoa jovem, interessada nisso também, me traz muito incentivo, sabe? Então não deixa de curtir, de compartilhar esse assunto, é bacana. Vai lá nas redes sociais dele, no final ele vai estar passando pra vocês. Se inscreve no canal, tá certo? Entra lá. Exatamente. Tá bom? Dá essa força pra gente, a gente precisa do apoio de vocês. Tem um apoio-se também, que vocês podem estar doando o valor que vocês gostariam, como gostariam, pra gente poder estar trazendo uma infraestrutura bacana. Imagina a gente com o microfone aqui, falando tipo ASMR. Oi, tudo bem? Tá tranquilo, né? É brincadeira, mas ajuda a gente aí. Então, conta como é que foi aí essa trajetória toda, né? Complementando aí o que o senhor vinha dizendo. Então, falar da gente não é tarefa das mais fáceis, É né? verdade. Ou então talvez das mais confortáveis, porque assim, a gente, o início, o meio e o fim de hoje até hoje que eu digo, né? O nosso caminhar, na verdade, é cheio de subidas, descidas, né? E isso é o belo da vida, né? Então talvez acho que isso tudo, sintetizar isso tudo em quem é o Willer seria complicado, né? Eu acho que eu poderia dizer que o Willer é uma pessoa simples, que dedica aquilo que se propõe a fazer, né? E assim tem sido a minha vida, resumindo com poucas palavras, né? Eu nasci no Hospital Nossa Senhora das Mercês de São João del Rei e fui morar com minha mãe e meus avós maternos aqui no distrito da Caixa d'Água da Esperança. Então eu morei lá na roça. Nascido e criado lá. Até os 7 anos de idade. Essa parte eu não sabia. Minhas origens, com muito orgulho, estão lá com o pessoal da Caixa d'Água da Esperança. Brincou muito lá, isso é bacana. Teve essa infância assim, por lá. Sim, nossa, muitas lembranças. Bacana, isso é bom. Então, que é um pessoal muito acolhedor, um povo muito bom, que então tenho lá as minhas raízes mais profundas, né, muitos familiares, etc. E foi lá que eu tive o primeiro contato com música, diretamente com o meu avô, que tocava violão e participava das Folias de Reis. Além disso, né, as Folias de Reis acontecem inclusive agora por esses tempos, né, depois do dia 25 de dezembro, ele participava da tradicional Folia de Reis da Caixa d'Água da Esperança. E durante o ano ele tocava violão com um tio meu, que mora lá até hoje, meu avô já é falecido. Então os dois faziam uma dupla caipira e se encontravam nos domingos ou nos dias de festa, né, comemoração de aniversário de alguém, e cantavam as famosas modas de viola, de Tunico e Tinoco e etc. da música sertaneja de raiz. Então nesse meio foi meu primeiro contato com as pessoas que iam tocar sanfona junto com eles, né, e eles cantavam. Minha tia, esposa desse tio que fazia a dupla com meu avô, também cantava junto.
Então, essa foi a minha vivência com com essa questão musical, né, em primeira mão até os 7 anos de idade. Depois disso, quando eu mudei para Tiradentes, minha avó passou a me levar então nas festas religiosas que aconteciam aqui em Tiradentes, né, Santíssima Trindade, Semana Santa, entre outras festas. E a música que a banda tocava, né, nas cerimônias externas, procissões, etc., e que a orquestra tocava nas cerimônias internas, passou a fazer parte da minha vontade, uma vez já ter vivido a experiência musical lá com meu avô na roça, em querer aprender algum instrumento. Então lá na roça você já tocava, tipo, algumas coisas, arriscava, brincava? Não tocava. Eles incentivavam? Não, só você ficava presenciava? perto. Gostava de ficar perto, vendo ele tocar violão. Então era uma coisa que você pegava o admirava. violão para brincar, mas assim, nada com pretensão. Já vem gosto musical querendo, porque também não tem criança que É. caga pra qualquer Tanto tipo faz, de instrumento, exato. Tá lá tocando, Tá, faz é diferença, né? Exatamente. Pra mim não, aquele som me chamava atenção, né? Então depois que eu vim pra cá, que aí eu passei a ter contato com um outro tipo de música, né? Que é essa música de banda, que é essa música de orquestra, até que um dia, através de colegas e amigos que já tinham entrado na banda para aprender música aqui nessa mesma sala, e aí eu resolvi vir com eles, então com mais amigos, e aí comecei a aprender música, isso lá pelo ano de 2000 e alguma coisa, 2000 eu acredito. Nesse mesmo local aqui? Nesse mesmo local. Bacana, muito tempo atrás então. 20 anos, foi em 2000, né? Estamos em 2020, 20 anos atrás. Só fazendo um parênteses, pessoal, esse cenário bacana, né? A gente esqueceu de falar no início, Onde nós estamos, né? Isso, agradecendo também aí ao Willer, né? E à Associação Orquestra e Banda Ramalho, que está aí nos acolhendo aqui, estamos na sede hoje, no famoso Sobrado Ramalho, né? Para quem não conhece, aqui em Tiradentes, é muito famoso, é um prédio tombado, que inclusive é dividido com a sede do IFAM, né, o escritório técnico aqui de Tiradentes. Tá certo, pessoal? Depois vai lá no Instagram, que a gente vai tirar uma foto dele, assim, nossa aqui, tá bom? No local. Isso aí. Aproveita também e segue nós. Isso aí, pessoal. Desculpa, Will. Então, e foi aí que eu comecei a aprender música aqui, e diretamente com o maestro Tadeu, e depois com o Zé Pequeno. E aí comecei então meus primeiros passos na música. E tínhamos uma maestrina aqui na orquestra chamada Bebel, que então trabalhava com o grupo, e enquanto eu estava aprendendo a teoria musical, dando os primeiros passos, comecei a fazer aula de canto com ela. Então, maestrina? É. Maestrina é o feminino de maestro. Isso aí. Caramba, eu duvido que vocês sabiam, hein? Assim como o feminino de músico é musicista. Sim. Ou na verdade... Musicista aí teria as duas possibilidades, ou musicista ou a musicista. Tá, também agora, gênero... o músico seria só para o gênero masculino, ou músico. Tá, pode crer. Seguindo então. E aí maestro, maestrina, né? Bom, então ela trabalhava já com o grupo e aí eu comecei a cantar, nesse intervalo enquanto aprendia as notas musicais, né? A teoria musical e tal. Bom, passado isso, a orquestra estava precisando de violinista. Tinha poucos violinistas e muitas das vezes para a orquestra tocar era necessário trazer músicos de São João del Rei para ajudar o grupo daqui, senão a música não acontecia, a missa, a novena, o que for, não acontecia porque faltava pessoas. Era falta de interesse? Ou era falta às vezes de também inclusão para as pessoas? Um pouco de tudo, né? Assim, Isso é um capítulo à parte que depois eu gostaria até de mencionar, né? Por que a dificuldade em termos musicistas em Tiradentes, né? Seria uma pergunta depois que eu ajudaria a ter uma resposta para isso. Bacana. Mas aí, então, eu... Trazer de lá para compor, né? São João. Isso. Então, para ajudar, traz esse músico de São João del Rei. Então, como já estava com um pouco violinista, na época tinha uma pessoa aqui dando aula, que é o professor Anthony, que foi meu primeiro professor de violino, então eu continuei cantando, já tinha um pré-conhecimento da música e fui aprender violino. Então, enquanto eu estava aprendendo violino, eu continuei cantando. Como eu ainda era muito jovem, devia ter uns 12 anos por aí, eu ainda não tinha mudado a voz, então eu ainda estava com a voz aguda, a voz de criança, então eu cantei no naipe das mulheres, ainda cantei no naipe feminino, como sopranino. Depois, no meio do aprendizado do violino, que aí eu comecei a mudar de voz, aí eu parei um pouco e depois fui cantar no naipe masculino dos baixos, que é inclusive a minha classificação vocal. E aí comecei a tocar violino. Bom, quando foi no ano de 2004, 2003, por aí mais ou menos, a maestrina não continuou o trabalho aqui e a orquestra ficou um pouco sem regente. E eu já estava tocando violino. Resumindo, nesse período quase que a orquestra acabou. Né, quase que ela encerrou suas atividades por não ter um regente que conduzisse
e porque já vivia uma falta de musicistas, né? Então você tinha um problema duplo. Então o que nós fizemos, né? E é uma frase que eu costumo brincar assim, que outras pessoas às vezes nesse mesmo assunto perguntam, né? Que sempre tem que ter um doido para resolver a situação, né? É alguém de coragem mesmo. E nessa história o louco fui eu tinha 17 anos, então Olha que legal. fui reger a orquestra a primeira vez com 17 anos. E essa sensação, você tremeu as pernas lá na hora? Muito, Pô, muito, deve né? ter foda Até mesmo. hoje, ao reger, a gente fica um pouco nervoso, né? Não Imagina. faz parte. Bom, então, a conversa foi com o grupo. Olha, gente, eu me proponho a estudar regência, né? Sem nunca ter sido regente na vida, meu instrumento é o violino. Mas me proponho porque não tem outra pessoa, não tem dinheiro para pagar uma pessoa para vir. Se tivesse dinheiro, te aparecia regente, maestro de todos quanto é lugar. Sim. Não tinha R$1. Então, nós vamos fazer, nós vamos deixar acabar? Nós não podemos deixar acabar. E aí? Bom, e aí todos concordaram, não, vamos junto com você. É até aquela história, não tinha outra pessoa mesmo, né, senhora? Vamos ter que embarcar nesse louco aí. Bom, e aí todo mundo acreditou na minha proposta. Salvador da pátria, pô. Não, foi um pouco disso, não é assim, eu devo isso a todas as pessoas que aceitaram, né? Certo, Uma andorinha só não faz verão. Se eles não tivessem aceitado, eu não estaria talvez aqui hoje. Então, a partir da confiança deles em mim, né? E então, essa responsabilidade eu divido com eles, com todos que estão aqui comigo até hoje, né? Outras pessoas que estiveram e infelizmente já não estão no meio da gente, já morreram e tal. Então todas essas pessoas têm essa culpa, parcela de responsabilidade. Né? E aí eu comecei a reger então no dia 1º de janeiro de 2005, quando eu tinha 17 anos. Bom, e foi assim uma experiência muito bacana, porque eu pude então aprender na marra como conduzir um grupo, e foi assim, dessa forma. A gente ainda utilizava CD, aqueles aparelhos por CD, que hoje quase ninguém usa mais, né? O microsystem, o aparelhinho assim, que tinha igual uma veletinha, né? É antigo, hein? Então eu punha o CD para tocar e ia para frente do espelho reger para ver se eu estava fazendo certo. Pô, que legal. Olha a tentativa de querer fazer certo, né? Muito curioso. Então o CD tocava, era a orquestra tocando, mas qualquer orquestra que eu conseguia, né? Então eu não tinha computador, tinha que pedir outras pessoas que tinham computador para imprimir alguma música para mim, e eu pegar aquela gravação e pôr a gravação lá no CD e ir para frente do espelho reger para saber se eu estava regendo certo. E depois disso, pegar as partituras da orquestra, pôr na minha frente e reger em silêncio, porque eu não tinha gravação da orquestra tocando, e o nosso repertório, né, das músicas nossas de Tiradentes, das orquestras da região, ele agora tem gravações, inclusive de orquestras profissionais, tem inclusive orquestras fora do Brasil que gravam músicas de compositores de Tiradentes, o famoso Capitão Manuel Dias de Oliveira, né, que é um compositor lá do século XVIII, tem obras com orquestras da Alemanha, né, músicos profissionais de alto nível fazendo música nossa de Tiradentes. Naquela época ainda não tinha, ou eu não tinha acesso a esse tipo de material, comprar CD, era uma coisa um pouco mais restrita, né? Hoje é muito mais fácil, além de estar disponível na internet, você pode entrar e comprar pelo site, né, pela internet, e eu não tinha nada disso. Barato também, né? É um custo mais alto, né? Era uma coisa bem burguesa. Era uma coisa mais alto nível. Sim. Então foi assim, desse jeito. Então eu fazia com as gravações de músicas de compositores europeus, né, que tinham gravação, alguém imprimia a partitura para mim, eu estudava aquilo primeiro, beleza, para saber se eu estava fazendo certo, regendo. Aí depois eu fazia em silêncio com as partituras da orquestra, que é o repertório que a gente fazia aqui, e depois vinha ensaiar e via se dava certo. Se deu certo, beleza, o que deu errado, anota, corrige no próximo ensaio. Então, sabe o que é mais curioso? 17 anos. Molecagem, vai. Não sei se era tranquilo você, na sua personalidade época, né, juventude. Um jovem saindo aí, né? Mais ou menos. Curtia ainda e tal, e mais focado. Curtia, eu nunca fui daqueles também que só fazia isso. Vim aqui regir, embora para casa, tranquilo em casa. Não, eu tive uma adolescência normal, como sair, beber com os amigos, sair final de semana. Teve o colhão de bater no peito e falou, então eu vou liberar isso aqui. Fazia de tudo, estudava, trabalhava, né? Nunca fui só assim, vamos dizer que de dedicação exclusiva da casa para cá, daqui para cá. Não, mas você já ajudou também muito nessa questão de responsabilidade mesmo, né? Compor a sua personalidade responsável, eu acho, né? E dentro disso também, você acha que isso foi crucial para você realmente tomar a música como profissão? Você acha que se isso não tivesse acontecido, você teria sido um profissional da música da mesma forma? Eu acho que não.
eu acho que foi essa responsabilidade que caiu nas minhas costas, ou que eu quis pegar para mim, no intuito de não deixar uma tradição de quase 150 anos lá naquele tempo. Hoje está fazendo 160, né? 140 e tantos anos, quer dizer, cair assim. Acabou. É verdade. E aí? Acabou? E deixar isso morrer, por quê? Se eu poderia fazer alguma coisa por aquilo, né? Você ajuda a gente Então, a se apropriar disso, né? É. A manter se apropriando do que é nosso, do que é seu, do que é... Isso aqui que eu até hoje faço esse trabalho, né, regendo, conduzindo o grupo, é um trabalho de todos, é um trabalho da cidade, né? Então, é um trabalho seu, é um trabalho de todo mundo, né? Eu estou aqui apenas ajudando o grupo a caminhar. Então, se por acaso amanhã eu não estiver aqui mais por qualquer motivo, esse grupo tem por obrigação continuar a caminhar sem mim, né? Coisa que, às vezes, lá naquele tempo, alguém não pensou, né? A gente tem que trabalhar de uma forma que as coisas caminhem sem a gente. E hoje já Não pode ser uma coisa dependente só, né? Eu ajudo, conduzo, como diz, alfineta o povo andar e não ficar com preguiça, que a coisa tem que caminhar, então tem que ser sempre alguém para empurrar o povo. Mas se eu não estiver aqui, eu acredito que hoje tem condições de deles caminharem sem mim. Já existe esse preparo, então, para o maestro, se for o caso, ter que alguém reger. Se você uma hora ou outra tiver que se ausentar ou precisar não estar mais. Claro, né? A necessidade faz a hora. Se eu aparecer uma oportunidade de trabalho amanhã, eu fui embora, vou morar não sei aonde, não posso continuar o trabalho mais. Hoje a gente tem uma estrutura, né, inclusive financeira, de conhecimento das pessoas, para correr atrás de quem precisa correr, para às vezes pagar uma pessoa no meu lugar, né? Então hoje a gente tem essa estrutura e as pessoas que estão tocando e cantando adquiriram esse conhecimento, né? E esse sentimento de responsabilidade que cabe a eles também ajudar a coisa a caminhar. Verdade. E você trouxe então a forma de ter recurso para isso, que era de voluntário. Hoje você ainda é voluntário? Não, hoje não. Hoje, então o projeto já eu tem recebo apoiadores. para fazer esse trabalho. Então entendo que já Já tem apoiadores, fui parceiros. Então, até por conta disso que eu digo, até porque você teve a coragem de ser líder para não deixar acabar sendo voluntário. E ser voluntário não é fácil, porque de fato você tem que se dar muito para poder conseguir fazer com que aquilo seja genuíno, pleno, né? Porque senão fica algo amador, forever. Sim, mas por mais que seja amador, né, a música ela não aceita meio termo, né? Não, porque a o música é amador matemática. Ela é exigente. O amador que eu me refiro é mais aquele cara no fundo de quintal tocando uma viola e para não ficar aqui só uma forma de recreação, entende? Sim, mas no caso dele, como é uma orquestra, a apresentação é ampla, exige ali as músicas diferentes, seja na liturgia, seja na apresentação, né, qual for, ela vai dar errado, né? Se não for muito bem ensaiado. Porque é um grupo de pessoas, né? São quantos integrantes para executar uma peça? Em torno de 30? Hoje a gente deve ter na orquestra mais ou menos isso, 30 alguma coisa. Ou seja, se todos não estiverem no mesmo compasso, se todos não estiverem na mesma sintonia, não vai dar certo. Vai sair errado, né? Já aconteceu alguma vez de no meio da música dar tudo errado, assim, de ter que falar, não, gente, para tudo e começa de novo? Numa apresentação? Você sabe que isso é uma coisa engraçada. Isso já aconteceu com a orquestra. Com você, não, antes de mim, né? Da música lá no meio, deu um nó em alguma coisa que ninguém sabe o que aconteceu, não teve para começar de novo. Comigo já aconteceu de ter erro, mas por algum motivo, sabe lá o que, ou que eu segurei, ou que algum determinado instrumentista que percebeu que tinha alguma coisa errada segurou a parte dele, e aí um foi achando onde estava o nó, e depois a coisa se encontrou e conseguiu salvar-se todos até o final, né? E quando acaba a música você faz assim, acabou. Graças a Deus. Eu achei que não ia acabar nunca isso, né? Já aconteceu também várias vezes, né? Esses desastres, né? E aí por vários motivos, né? Nunca aconteceu de começar a música e acabar. Já aconteceu assim, de a música começar e a música sair assim, horrorosa, pavorosa, mais feia possível, né? Aí quando acabou, eu olhei lá pra baixo, o padre ainda ia fazer alguma coisa, eu disse, agora nós vamos cantar de novo, pra vocês poderem cantar bonito, porque foi horroroso, foi feio demais, vou tocar a segunda vez porque não ficou bom. Aí eu comecei a segunda vez da música, né? Então você é bem crítico na questão, no quesito de sair bonito, de sair entregue de uma forma que, cara, é a forma top de funcionar a questão aqui. Sou assim, inclusive eu tenho muito que me segurar nessas questões, né? Que às vezes, quando eu vejo, eu já falei, né? E é aquela velha história, né? Você deve corrigir individualmente e elogiar em público,
Você não deve corrigir uma pessoa na frente de todo mundo. E, no entanto, às vezes acontece de eu fazer errado e corrigir, às vezes na brincadeira, às vezes dessa forma, né? Que às vezes eu reconheço que eu erro, que é uma característica minha, que eu tenho que trabalhar por ser muito no impulso, né? Eu não consigo muito esconder né, o que aconteceu ali naquela hora, sabe? Eu posso ficar calado, mas esconder a pessoa sair dali totalmente enganada do que eu não senti, pode ter certeza, ela vai perceber o que eu senti, se foi bom, se foi ruim, etc. Né? Então isso é impresso na música, né? Então tá rolando a música, eu tô regendo, o pessoal tá cantando, tocando, e acontece alguma coisa no meio do caminho, você não pode parar a música por causa de uma nota errada do fulano. Né? Você olha sério pra pessoa, vai assim, faz careta. Às vezes sim. Tipo, mano, o que você tá fazendo? O que é isso que tá acontecendo ali? Acorda, né? Claro, acontece mas sim. Então assim, dá para ter essa percepção de que, por exemplo, foi o Jonathan que errou? Então, não, pra mim sim. Mas Porque você eu manja tenho que conhecer olhar, a música. ou né? já dá pra saber que é que ele tá... Você tem que perceber ou você sabe que é Não, aquele? sim, a gente sabe, a gente estuda a partitura nos ensaios, antes dos ensaios, nos ensaios. Então, quando eu vou lá na missa reger tal música, né, você está lá organizando o cerimonial, às vezes você nem está prestando atenção no que nós estamos cantando, né? Você está fazendo a sua parte lá, no final deu tudo certo, a sua parte no cerimonial e a minha lá no coro, né, como já aconteceu várias vezes. Mas já aconteceu coisas que não deviam ter acontecido, né? Então, porque está escrito na partitura, a partitura é um mapa. O compositor pôs ali bolinha por bolinha do que devia ser cantado e tocado. Então, se aquilo não acontece conforme o compositor escreveu, a música não quer dizer que ela vai parar, né? Mas não foi do jeito que ele escreveu. Então, ou seja, eu sei que houve um erro, né? E existem vários tipos de erro. Às vezes, aquela nota tocada errada, ela casa com uma de um outro instrumento. Então, para eu que sou musicista, sei que aquela nota não era que o musicista deveria ter tocado, ele tocou outra. Mas no meio do conjunto ela não fez diferença. Agora, se ele errar, tiver um outro erro de uma outra natureza, às vezes esse erro é aparente. Aí, às vezes, até quem está lá embaixo costuma perceber, ó, isso aqui está diferente. Às vezes, ou é a orquestra que mudou e saiu diferente a música, ou às vezes foi um erro mesmo. Então, depende, né? E nós temos, na nossa região, isso acontece até com mais frequência lá em São João del Rei, pela experiência que eu já vivenciei lá nas orquestras. O repertório ele é tradicional, né? Ele é executado naquela celebração, naquele momento, talvez desde o século XVIII. Caramba. Né? Então, o povo que está ali assistindo a missa ouve aquela determinada música naquele momento, desde quando nasceu. Às vezes a senhora tem 89 anos, ouvindo a mesma coisa naquele dia, daquela santa, naquela hora, etc. Se a orquestra tocar uma vírgula errada, ela sabe que é a orquestra. Pode crer. Ou ela sabe mais do que quem está lá em cima, né? Verdade. Então, isso é uma coisa que eu acho interessantíssima e bacana, porque talvez não acontece em outro local do mundo. Sim. A região de Tiradentes, Prados e São João del Rei, com algumas outras cidades que mantêm uma tradição musical, acho que essas 3 cidades com um pouco mais de intensidade, frequência, e aí a gente vai ter ao redor Lagoa Dourada, Itápolis, Dores de Campos, e as outras cidades ao redor daqui tem bandas de música, né? Às vezes tem um grupo que canta, às vezes determinado repertório em latim, mas só na Semana Santa, então só na festa do padroeiro. Agora nós, em Tiradentes, que é o ano todo, né, com várias festas, em São João del Rei, que é mais ainda, porque você tem missa semanal com orquestra, toda quarta, quinta, sexta e 3 missas no domingo. Sagrado, o ano inteiro, de janeiro a janeiro, com chuva, com sol, com enchente, com tempestade, não importa. A missa está lá e a orquestra está lá. Então isso é uma coisa que não acontece, talvez, nem no Vaticano, Sim. nem em Roma, né? Então, por isso, é uma coisa que deve ser valorizada e mantida, e que essa questão é um objeto de pesquisa social, não só musical, mas social, que vai render mestrados e doutorados por séculos, né? Nossa região é extremamente rica culturalmente, né? Para quem não conhece, pessoal, depois dá uma pesquisadinha, né? Você que às vezes não é aqui da região e está nos assistindo, vale a pena pesquisar e entender esse arcabouço mesmo cultural que tem aqui na região, né? Essa região é chamada de vertentes, né? Sim, região das vertentes. Campo das Vertentes. Então, tem cerimônias aqui que são realizadas somente aqui, né? Em nenhum outro lugar do mundo você tem essas cerimônias.
Então, nesse sentido, nós que somos aqui da região, somos realmente privilegiados, porque nós temos uma apresentação que às vezes custa caríssimo em outros lugares do mundo, né? E você tem isso quase que diariamente acontecendo, se não é em Tiradentes, é em São João, se não é em nenhuma das duas, é em Prados ou é em Resende de Costa, e é extremamente acessível, né? Isso é uma coisa quase que, né, pode ser que aconteça em outros locais do mundo, né, que não teria essa dimensão, essa propriedade para dizer, mas que, assim, com um pouco de conhecimento, eu diria que é quase que só aqui. Você imagina um compositor famoso para o Brasil, como Carlos Gomes, ou como o famoso Heitor Villa-Lobos, ou como Francisco Manuel da Silva, que é o compositor do hino nacional, né, fala assim. Então, por exemplo, você vai lá na Catedral do Pilar de São João del Rei, numa quinta-feira, em qualquer dia do ano, está lá a Orquestra Ribeiro Bastos tocando uma música desses compositores, né? De graça, você chegou para assistir uma missa. E é um trabalho maravilhoso de todas as orquestras, não só como essas, como as de Tiradentes e Prados, etc. É um trabalho que não acontece, você não vai ver isso em outro lugar, né? E isso tem que ser mais valorizado do que já é, porque às vezes a gente fala, tem que valorizar, claro, né? Isso tem que ser sempre o nosso discurso, valorizar e dar suporte para que aquilo sempre se mantenha e cresça. Já há uma valorização, a gente tem sim apoio da igreja, tem sim apoio das irmandades que promovem as festas, essas missas. São importantes pontos que devem ser destacados, né? Que é graças a isso também, o apoio que a igreja dá, né? Nesse sentido que a música está presente. Afinal de contas, essas orquestras prestam serviço às irmandades, ao padre, à paróquia, etc. Né? Além desse viés artístico todo, né? Em primeiro lugar, é o viés religioso, sacro, litúrgico. Nós estamos ali em função da liturgia, né? Então, esse conjunto de coisas, essa máquina toda, faz com que ela funcione quando tudo está trabalhando bonitinho nos seus devidos lugares, né? Todo mundo dando apoio a todo mundo, trabalhando junto, em conjunto, em união, para que a coisa aconteça, né? E nós não podemos esquecer que por trás disso, nós temos também o poder público, que deve dar apoio, fornecer através da Secretaria de Cultura. E fornece? Sim, Tiradentes, Prefeitura, secretarias... Sim, posso falar por Tiradentes, né? Certo. Nós recebemos, então, o apoio da Secretaria Municipal de Cultura através de um projeto que a gente faz anualmente. Então, a gente apresenta... 13 e 19, né? Isso aí. Então, através do ICMS Cultural, né, a gente recebe, então, uma quantia anual que é distribuída pelos meses do ano para a manutenção da instituição. Então, uma quantia fixa, mas... Cada ano essa quantia, não, ela não é fixa anualmente não, isso depende do projeto que a gente faz, né? Então faz anualmente justamente para ter esse balanço mais equilibrado, é isso? Então por exemplo, esse ano, eu, na minha escola, um exemplo, eu tive na escola de música, sei lá, entrada de alunos que queriam tocar trompete. E aqui na instituição eu só tenho 2 trompetes, eu tenho, sei lá, 7 alunos. Então para o projeto do ano que vem, eu vou colocar no projeto, compra de trompetes para a instituição, tantos R$1.000 cada trompete. Ou seja, por isso que é bom esse valor ser maleável, porque é de um ano para o outro, você planeja, vê o que foi bom, o que funcionou, o que não funcionou, qual é a demanda para o ano seguinte, e aí você faz o projeto para o ano seguinte. Então, às vezes dá menos, às vezes dá mais, né? E é suficiente esse valor? Ele Então, cobre as despesas, pelo menos as fixas? Tem vindo junto? Então, esse ano de 2020 foi o ano que nós conseguimos o valor mais alto. Esse ano, para o ano todo, de janeiro até agora dezembro, o valor aprovado foi R$90.000. Então, com esses 90 mil distribuídos no ano todo, a gente paga todos os professores, né? Nós temos professores de instrumentos de sopro, são 2, um para a área dos metais e outro para a área das palhetas. Eu trabalho com a orquestra e também com as aulas de violino, né? E temos os bolsistas, que também dão aulas, porém com uma carga horária menor, então eles recebem um pouco menos do que os nossos professores. Mas eles trabalham clarineta, bateria e instrumentos de percussão, os outros todos, não só a bateria conjugada, violoncelo, contrabaixo, flauta, educação infantil. Então a gente tem todas essas subdivisões, né? Então são as pessoas que trabalham conosco, que são todos musicistas da instituição. Então isso é uma forma de valorizar, só fechando, uma forma de valorizar também o musicista que já está aqui há mais tempo. Sim. Ele já adquiriu conhecimento suficiente, já tem uma bagagem
de conhecimento musical suficiente para que ele possa passar aquele conhecimento já para um iniciante que está começando do zero. Então é valorizando as próprias pessoas, da própria casa, da própria instituição, né, que se dedicaram aqui durante o tempo aprendendo seu instrumento, né, de forma gratuita, isso é importante frisar, né, qualquer um que vem aqui aprende seu instrumento sem pagar R$1. Então aqui não paga, se vier querendo participar. Pode. Depois explica melhor como que é então para as pessoas que tiverem Inclusive para você, ó, que tá aqui, falou que toca percussão, pode vir fazer aula. Você, ao entrar na banda, depois que você aprender, né, você vai ganhar sua calça, seu paletó, sua camisa, 5 cores de gravata, só não vai ganhar sapato. Então você ganha o seu uniforme. Se for tocar algum instrumento de sopro ou corda, né, você vai então receber em empréstimo aquele instrumento, você vai tocar aquele instrumento que é da instituição por quanto tempo você estiver aqui, você só vai devolver o uniforme com o instrumento quando você não quiser mais, por algum motivo não for participar mais, você, ao deixar a instituição, você entrega seu uniforme com o seu instrumento. Mas do contrário, você entra, não paga nada, aprende música e ainda recebe o instrumento para você poder tocar. Tem coisa melhor? Nossa, não tem. Hoje, se você for num grande centro, São Paulo, etc., para você ter uma aula de algum instrumento musical, seja qualquer for, é no mínimo, mais ou menos, uns R$350 a hora aula. Então você vai ter aula de violino, o professor vai te cobrar 350. Você começou sua aula 7 horas da noite, acabou 8 horas da noite, você vai pagar R$350. Né? Isso que eu estou dizendo aqui não é, de maneira nenhuma, desmerecendo o trabalho do professor, dizendo que ele está cobrando caro. Na verdade, não é isso. Eu estou dizendo que essa questão das aulas particulares, ela tem esse preço, sim, mais elevado, e isso faz parte da valorização do músico. Né? Então, precisa ser esse preço para que o músico sobreviva. Então, isso é totalmente aceitável e até indicado que seja até mais frente a outras profissões, né? Uma vez que às vezes a arte não é valorizada. Então, a minha fala não é desvalorizando ao professor que está cobrando esse valor como se ele estivesse errado. Mas enaltecer a instituição também. Justamente por esse valor, enaltecendo o trabalho que as instituições fazem de forma gratuita. Né? Se você vem aqui, você aprende de graça. Exatamente, de forma principalmente, que é o ponto que eu te interrompi anteriormente. Porque, pessoal, isso tudo são pessoas voluntárias que vêm aqui, né, que dedicam o seu tempo, que como o Iber aqui, o nosso maestro entrevistado de hoje, começou, né, sendo um voluntário. E depois, por que hoje ele recebe? Né? Às vezes fica aquela pergunta, mas ele recebe? Sim, ele recebe porque hoje ele é um profissional da área, né? Ele fez faculdade, como ele disse, ele está fazendo mestrado, então em breve, olha que avanço, né, para a nossa região, para a nossa cidade, termos uma instituição que gratuitamente oferece para os voluntários que aqui se dedicam à instituição, aulas com um maestro, gratuitamente a aprender um instrumento que futuramente poderá ser sua profissão. Né? E você poderá até dar aula, né? Como exatamente. E quantos jovens, aí que eu queria chegar, quantos jovens que hoje ganham a vida, né? Literalmente ganham a vida, se sustentam, né? Ou parcialmente se sustentam, que começaram aqui, né, maestro? Nós temos musicistas, assim como eu que vivi na música, né? Eu posso dizer que eu tenho a graça hoje, né, de viver da música trabalhando na minha cidade. Mas nós temos outros musicistas que se formaram, né, começaram aqui, né, no Beabá Musical, na Orquestra Ibano Ramalho, e estão em outros centros já trabalhando em música. Né? Nós vamos ter, por exemplo, que eu posso citar aqui, o Adnilson, que foi músico, hoje não mais, já é aposentado, é músico militar, mas começou o seu aprendizado de trompete aqui na Orquestra Ibano Ramalho. Temos o André também, que hoje é musicista na banda de Barbacena, na banda da Polícia Militar. Lá, e todos esses dois começaram o seu aprendizado musical lá pela década de 80, por aí assim. Foram os primeiros, né? Hoje ele está em Barbacena, na Polícia. Ele também é do trompete. Depois nós temos o Romeu, que hoje é musicista da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Já viajou o mundo inteiro. Ele toca pagode, contrapagode, se não me engano, na OSESP. Então, hoje, né, tanto quanto os dois, profissional da música. Vive disso, está na melhor orquestra das Américas. Saiu daqui, é tiradentino, é prata da casa, como a gente diz, né? Temos o Henrique, que hoje ainda está como secretário municipal de cultura. O Henrique foi meu aluno de violino. Acho que as primeiras aulas de violino dele foi comigo, depois ele foi por outros professores. E toca até hoje na orquestra conosco, na Ramalho. É profissional da música também.
E também começou, como eu disse, né, o aprendizado aqui. Nós temos a Jéssica Barros, que também começou o aprendizado musical na Ramalho, fez faculdade e hoje não mora mais aqui, mas também está vivendo da música. Temos a Carolina Neves, que não começou o aprendizado na viola aqui, mas depois veio para cá, ficou conosco muito tempo, né? E hoje também não mora aqui, mas também se profissionalizou na Universidade Federal de São João del Rei, assim como eu, o Henrique e a Jéssica, e está morando em outra cidade também, acredito que trabalhando com música, se eu não me engano. E temos eu, né? Então, essas foram as pessoas que hoje, né, nesse período Bom, salve pra essa galera. Todos são musicistas, começaram o seu aprendizado musical aqui, ou passaram menos por aqui Legal. pela instituição, né? Nós temos, inclusive, hoje, fazendo prova lá em São João del Rei, o Pedro, que é clarinetista, que vai fazer prova para ser músico da banda do Exército de São João del Rei. Ah, legal. Então também vai trabalhar com música lá, né, na área militar, mas também está fazendo. Temos o Matheus do trompete, que fez prova recentemente também para músico militar. Então, a nossa instituição, ela não só por esses musicistas que se formaram, mas por os que já estão e os que, né, levam a música para não como forma de sobreviver, mas como um hobby, mas se dedicam, né, isso não faz diferença, um celeiro de formação de musicistas. E isso que é o segredo para a tradição musical não acabar. Se você não tem alunos, se você não tem escola de música, o pessoal faz prova, muda de cidade, vai embora, morre, casa e mais um monte de outros fatores e passa pela instituição, ele passa, né? Tem um início, ele fica um tempo, depois acontece alguma coisa na vida dele e ele passa a não fazer mais. E aí a instituição passa a perder músicos, claro, né? Então sempre o saldo tem que ser positivo. Então se você coloca na escolinha de música, por ano entra na orquestra e banda Ramalho, sei lá, 10 alunos, a saída tem que ser menos que 10, para que você sempre tenha matemática, sempre tenha musicista, senão uma hora acaba, né? Exatamente. E o que eu ia dizer lá atrás, quando vocês falaram da questão da sobrevivência, etc., se deve a isso, né? E aí a questão de por que a orquestra tinha pouca gente, quase acabou, etc., né? Nós em Tiradentes, assim como alguns detalhes que são comuns ao mundo todo, mas a gente tem uns peculiares que a gente compete com eles, que é a questão turística, né? O turismo em Tiradentes é a máquina que fomenta a sobrevivência da cidade, né? Nós vivemos do turismo, seja diretamente ou indiretamente, precisamos dele para viver, e tivemos a prova agora na pandemia. A cidade ficou fechada, né? E a gente viu que realmente o que faz a cidade sobreviver ao turismo. Passo, né, a isso, a gente também compete com ele, porque os nossos ensaios são à noite. Então, a pessoa vem, começa a aprender música, em determinado momento ela precisa trabalhar, e aonde que ela vai trabalhar? Nas lojas, nos restaurantes, nas pousadas. E o horário que ela está na loja, que ela está no restaurante, que ela está na pousada, é o horário do ensaio e é o horário que vai tocar na missa, na novena, no concerto, na apresentação. E aí? Você não remunera o músico, ele é amador, né? E aí pode acontecer isso muito bem. Imagina só você lá, fazendo o seu trabalho cerimonial, esperando a novena começar, com o maestro. O padre está esperando, precisa começar a novena. Aí eu falo assim, ó, fulano saiu da loja às 6 horas, já está chegando, pelo amor de Deus, segura o padre aí que ele já está chegando para tocar. Se ele não chegar, não tem como eu começar a novena. Quantas vezes isso já aconteceu? É bem comum, na verdade. A pessoa está na loja, no restaurante, no bar, trabalhando ali diretamente com o turista, no bar, numa pousada. E isso, ao mesmo tempo que é a sobrevivência da cidade, ela também é o que atrapalha a entidade a funcionar bonitinho e corretamente com o PDI. Então a gente lida com esse problema. Além dessa questão, a gente tem o patrão que poderia liberar aquele músico um pouquinho mais cedo, porque ele vem participar da orquestra da cidade. A orquestra tem 160 anos, ela que mantém a tradição musical da cidade. Falta às vezes... O Paulo Wagner, sabe? No podcast anterior, e ele disse basicamente isso, um pouco de mais maleabilidade com a cultura de Tiradentes. Isso. O tiradentino precisa de ter esse tipo de... não é o tiradentino ter compreensão, é o patrão do tiradentino, de quem trabalha com ele tem essa compreensão, né? E o lógico, o funcionário chega, ô meu chefe, eu estou precisando de fazer um negócio, posso ter essa moral, né? Lógico, um bom funcionário, um patrão às vezes vai liberar. Mas se não é do costume do patrão liberar, que possa também pensar dessa forma, né? Verdade, sabe? Como você bem disse, né? Tem que ser um pouco mais maleável pela causa, né? Que reflete diretamente nele, né? Desculpa te interromper de novo, mas que reflete diretamente nele. Por quê? O que gera o turismo em Tiradentes, além da nossa beleza natural e arquitetônica,
São essas culturas diferentes que já você não tem nas cidades grandes, nos grandes centros, né? Por exemplo, procissões maravilhosas, que são verdadeiros espetáculos, né? São bonitos de serem vistos, né? Uma procissão do enterro, por exemplo, é um espetáculo, além de visualmente bonito, embora retrate ali uma situação de morte, né? Que é a morte do Cristo, mas é visualmente bonito. A união, né? a força das pessoas. Exatamente. E isso traz o turismo, né? A gente vê, por exemplo, Semana Santa, o boom que dá no turismo, que dá na lotação da cidade, e isso faz com que o nosso comércio, que é basicamente turístico, né? Ele movimenta 5, 6 vezes mais, né? Se não for até mais do que isso, né? Você imagina só o impacto que daria se a igreja anunciasse, não sabe lá por que motivo, esse ano não haverá Semana Santa. Sim. Será que o turista viria para Tiradentes? É feriado na cidade dele, a pessoa não vai trabalhar, ela vai estar de folga, porque é feriado, etc. Mas será que ela viria aqui só para ver a casa, etc? As casas, perdão, expressei mal, as casas, o entorno, Sim. a beleza arquitetônica, papapá, sendo que não vai haver as cerimônias, né? Sim. Isso pode acontecer com outra solenidade, né? Outra festa, mas talvez não viria, e isso refletiria no dono da pousada, do restaurante, da loja. Como você bem colocou, experimentamos muito bem isso na pandemia. É. O impacto que foi não ter Semana Santa, não ter o Jubileu da Santíssima Trindade, não ter o Corpus Christi, que eram, aliás, são feriados que são muito esperados pelo nosso comércio, né? Então, voltando na questão da maleabilidade, da valorização, né, ela tem que haver mesmo, né? Já acontece, já melhorou, né? As pessoas que talvez estão me ouvindo podem dizer, mas a gente já ajuda, a gente já colabora. Sim, tem pessoas, sim, claro, toda regra tem sua exceção, tem pessoas que realmente colaboram com esse sistema todo e tem essa noção, né, de valorizar aquele funcionário. Olha, eu tenho um funcionário na minha pousada, na minha loja, que ele é musicista, ele toca violino, ele canta, ele está na banda. Isso tem que ser valorizado, a visão artística da pessoa, né? E o que acontece é que quando a gente tem esses embates, junto com essa questão turística, e também tem os embates que acontecem mundialmente contra a pessoa que não veio no ensaio porque foi pro jogo de futebol, a pessoa que não veio no ensaio porque está jogando lá os joguinhos hoje, né? Os furões. Os furões. Então ela está lá no celular ou no computador, ou sabe lá onde, só nos joguinhos lá, joguinhos famosos que os jovens hoje adoram, né? Então a gente compete com isso, a gente compete com o último capítulo da novela. Netflix pra caramba. E aí compete com chuva, porque o fulano mora no bairro onde alaga, e aí se chover ele não pode sair de casa para entrar na casa dele. Ou seja, a gente compete com tudo isso que vocês ouviram, mais um pouco, né? E ainda tem essa questão do turismo. Então, fazer música em Tiradentes, como eu disse, é muito prazeroso, mas não é das tarefas mais fáceis, graças a esses pontos, essas questões que a gente acaba competindo ao longo do caminho, né? Mas o fato é que nós estamos conseguindo, o grupo passou por esse problema lá antes, quando eu não estava regendo, né, nos anos 2000, por aí assim, e hoje o grupo está um pouco mais estabilizado, né, não posso dizer que totalmente, porque nessa questão, eu costumo sempre dizer isso, que tanto a música quanto as nossas tradições em Tiradentes são uma casquinha de uva. Você não pode deixar dar o primeiro quebradinho, porque é a porta para desmoronar tudo o resto. Então, a nossa tradição musical, por esse ponto, inclusive por essa questão turística, essa ganância de só querer mais turista, mais turista, mais turista, como se a coisa fosse eterna e insaciável, inacabável, cabe mais turista, cabe mais gente, cabe mais pousada, cabe mais loja, sempre cabe mais. Nunca tem um final, né? Não temo por isso. Então, isso tudo, a gente está ali competindo com isso tudo. Então, como o olhar está só virado para isso, o resto, que é o que dá o nome à cidade, acaba ficando meio esquecido, né? Isso tudo vai desde preservação de monumento, a preservação do patrimônio material, que é justamente os monumentos, como o casario, a serra, né? Imagina Tiradentes, no lugar da serra, um desmatamento, um loteamento com prédios e prédios e prédios. Ou uma mineração. Ou uma mineração, qualquer outra coisa, né? Então, o que está ao redor de Tiradentes, que é a moldura do quadro, também tem que ser preservada, não é só o que está dentro do quadro, né? Então, o redor é isso. Para mim está muito claro
as encostas, aos bairros ao redor, a sede, etc. Isso tudo é a moldura. E o que está dentro, que não é só o miolo do centro histórico, que graças a Deus, e há muitas pessoas que trabalharam aí horas e horas brigando com tudo quanto é força, né, para preservar a igreja, preservar a casa e preservar as tradições imateriais. A Orquestra e Banda Ramalho hoje, ela é reconhecida como patrimônio imaterial de Tiradentes. Então, ela tem que ser preservada. Os bombeiros, o teatro entrevista, e assim qualquer manifestação cultural que a cidade venha ter, que é o que vai dar alma à cidade. Isso aqui não pode ser uma cidade cenário, como já acontece. Nós temos um problema que aí o turismo gerou dinheiro, porém gerou um problema, né? Que é, então, as pessoas que moravam no centro histórico venderam suas casas. Então, o que aconteceu? Uma certa etapa de passagem da cidade de Tiradentes, pessoas que não moravam no centro histórico. Com a valorização do turismo e a cidade, então, ficando mais conhecida nacionalmente e internacionalmente, começou-se, então, a haver interesse em comprar esses imóveis. E com preço... Pode, a moça já chegou, né? Deixa eu mostrar, eu continuo. Realmente, depois você conta isso, coisa. A rua é tão tranquila aqui, mas justo hoje. Hoje tem um cara sim, esfregando alguma coisa ali que eu não sei o que é. Não precisa nem de cortar, tá tranquilo. Desculpa, viu, galera? Deve estar tendo algum tipo de reforma aqui na rua. Não é costumeiro, pelo menos não estava agendado para hoje. Nós pedimos para não fazer barulho aqui na rua, inclusive. Mas tudo bem, a gente compreende. É nada. Faz parte, né? E olha, e aí aproveitando esse gancho, né? Isso aí é um modo de dizer que a cidade está viva. Pode crer. Né? Ela não é um cenário silencioso. É verdade. Ela tem vida. E isso é importante. Então, cabe direitinho no que eu estou dizendo, que aconteceu essa especulação imobiliária, as pessoas viram uma oportunidade de crescer de vida e vender as suas casas no centro histórico e comprar em outro local. Quem vendia só uma casa no centro histórico, comprava duas num bairro por aí. Estou dando um exemplo assim, muito superficial para vocês entenderem. Com isso, os moradores então saíram do centro histórico e hoje no centro histórico de Tiradentes, a maioria é loja, algum comércio, de pessoas que não são daqui, vieram morar aqui, abraçaram Tiradentes, também devem ser valorizadas, são cidadãos, são pessoas, maioria umas pessoas boas, que inclusive entendem um pouco da situação da cidade. E contribuem. Né? Então, assim, isso, claro, isso é visto. Eu estou querendo dizer que a alma da cidade, que é o povo da cidade, com seus costumes próprios, se mudou do centro para bairros ao redor. E com isso nós passamos a viver, sim, e ver uma cidade cenário. Tá tudo lindo, tudo pintadinho, tudo no seu lugar. Mas cadê o povo da cidade? Cadê o gato na janela? Cadê a dona gritando o menino na porta da rua direita, da rua da matriz? Ô menino, você está jogando bola, você vai cair, vai rolar aí na rua. O viver da cidade, cadê? Diminuiu-se. Temos sim poucos moradores no centro histórico, né? Mas, não, claro, não como antes. E isso tudo dificulta o nosso trabalho, né? Então, a pessoa que vem fazer aula de música, as pessoas da orquestra moram lá na torre, lá na Várzea de Baixo, lá no final do Cuiabá, lá no Pacu, lá no Ramo Coca. E, antigamente, onde que ela morava? Na porta da sede daqui, na rua do lado de cá, na rua do lado de lá. Ou seja, as pessoas estavam aqui ao redor. A orquestra e banda Ramalho, as procissões, as tradições estavam protegidas pelo próprio povo que acompanhava de perto, em loco, sendo parte daquela procissão. É a dona que está lá na janela com a vela acesa. Ela faz parte do processo. É a banda, é o sino, é o padre, é a cerimônia, é o cheiro do incenso, mas é a dona que mora na casa com a vela na mão, assistindo a procissão passar na porta da casa dela. Hoje a procissão passa, mas a dona não está lá mais. Aquilo se mudou, né, para outro bairro. Bom, então são os pontos que a gente, ao trabalhar com a cultura em Tiradentes, a gente se depara com esses obstáculos. E a gente tem que abstrair e tomar outras decisões, né, para que isso não acabe e não nos afete. O que a gente faz então, hoje, atualmente? A gente, claro, né, divulga as coisas que a gente faz nos grupos do WhatsApp, no Facebook, na nossa página. E ano passado a gente começou um projeto de levar as bandas no bairro. Então, ao invés da pessoa sair lá da casa dela para vir aprender música, para, na verdade, chamar a atenção dela para a banda de música, que não aconteceria, porque ela não tem o porquê vir no centro histórico, né? A gente vai até ela. Então, aí depois disso, é que ela vem até aqui aprender música. Então, a forma como que o Tiradentino hoje tem de se ligar ao centro histórico de Tiradentes, né? Uma delas é a Orquestra e Banda Ramalho.
Quem sai da Mucoca, da Várzea, da Torre, etc., qualquer outro bairro que está então ao redor do centro histórico, vem para cá por esse motivo. Exemplo, na pandemia, né? Claro, as pessoas já não estavam saindo. Mas se eu não tenho aqui aula de música, a pessoa não vai sair de lá, da onde ela mora, na casa dela, para vir no centro histórico. Para quê? Sim, sim. Né? Então, e aí a outra questão do centro histórico são as igrejas. Então, se a pessoa mora em determinado bairro e ela tem missa na matriz, tem procissão nas igrejas do centro, é um motivo que ela tem para sair da casa dela para vir ao centro. Se não, se as igrejas virarem museus e passassem a celebrar essas festas nas igrejas dos bairros, ninguém vem ao centro histórico. Para quê? O banco está lá embaixo na praça. Né? A prefeitura já não é no centro mais, é lá no Parque das Abelhas. O cartório agora está lá na Rua do Canjica. Ou seja, está tudo indo para lá. Sim. Então, a vida que a pessoa faz no dia a dia, conforme você está em São João del Rei, você vai no cartório, você vai na padaria, você vai não sei aonde, né? Lá em São João del Rei você tem isso mais ligado. No centro histórico está tudo meio misturado, meio emaranhado, então a pessoa é obrigada a passar na frente da igreja de São Francisco, que ela vai não sei aonde. Agora aqui não, aqui ela resolve tudo lá. Então o motivo que ela tem para se ligar e valorizar e sustentar o nosso centro histórico, as nossas tradições, o patrimônio material e imaterial, é o trabalho que nós fazemos aqui, que o Teatro Entrevista faz lá onde eles ensaiam, que a paróquia faz ao realizar as cerimônias que tem mais de 300 anos. Né? Então, só fechando esse assunto, que acho que é importante compartilhar isso com o telespectador, com vocês, que isso tudo, para que a cidade fique do jeito que ela está e continue mantendo esse turismo para que as pessoas sobrevivam, depende disso tudo. Não depende somente de eu ter uma visão empresarial e querer abrir o meu comércio lá em determinado lugar da praça, porque ali vai ter o turista. Tudo bem, ela vai alugar o espaço, ela vai comprar e vai montar o ponto dela ali, beleza, ok. O turista vai lá? Vai. Agora, se as coisas aqui para cima, procissões, tradições, manifestações culturais, as entidades como a orquestra, o teatro e outros todos, o bombeiro e etc., não estiverem funcionando, um dia ou menos dia, a médio ou longo prazo, curto prazo não, mas médio ou longo prazo, o turista vai passar a não vir mais em Tiradentes. Sim. Né? Então, isso é um ponto que as pessoas têm que ajudar a valorizar, isso que é a alma da cidade. Se isso não está bom, uma hora isso vai se refletir no turismo e vai refletir no bolso das pessoas. Então, ao menos que elas não pensem na gente, mas pensem no próprio bolso delas, valorize a orquestra Banda Ramalho, que isso vai te dar um retorno financeiro depois. Valorize as tradições, respeite quando estiver passando o congado na porta do seu estabelecimento. Respeite quando estiver passando uma procissão. Né? Isso tudo faz parte do modo de viver da cidade. Então, esse entendimento a médio e longo prazo deve passar assim, na cabeça de todo mundo que mora na cidade e deve ser abraçado e ajudado a ser levado em frente. Porque uma hora ou outra, se isso não está bom, vai cair no seu bolso, sim, vai refletir. Essa singularidade, né, que a gente tanto enalteceu aqui, é essa singularidade que faz das nossas cidades, da nossa região, ser tão procurada, né? Ter esse ar, ao mesmo tempo pitoresco, mas esse ar de cultura, talvez de uma avenida parisiense, por exemplo, que você não experimenta com tanta facilidade. Não é? Ter esse ar de respirar uma cultura diferente. Por exemplo, nós temos aqui diversos eventos grandiosos, né? que movimentam a cultura, às vezes até mesmo do próprio país. Nós temos um festival gastronômico, mas o que é, como você bem colocou, a alma, né? Que também acontece em vários outros lugares. Sim, mas o que é a alma? O que é o atrativo disso tudo? Né? Não é o mero cenário, mas é sim esse ar de acolhimento, esse jeitinho mineiro, né, que é muito nosso. A cultura da região. A cultura em si, né, como um todo. Isso é que faz todo esse diferencial, né, que vem coroar o cenário arquitetônico, o cenário ambiental. Então isso é que coroa todo esse aspecto, né? Que se a gente for pensar bem, pô, na moral, em Tiradentes, além da paisagem, é só evento, velho, que vai trazer o pessoal pra cá. Sim. E evento até da cultura mesmo, como da Santíssima, entre todos esses que você citou, né? Eventos religiosos, seja como for, e outros também programados aí. Eu acho que em Tiradentes faltam mais eventos para os próprios tiradentinos, para a população tiradentina, né? Com o intuito de o evento que vocês proporcionam é para esse nicho, sabe, Willer? Eu sei disso e eu penso que é assim, porque é para essa bolha, para esse pessoal, para a população tiradentina.
E lógico que em contrapartida para o turista, para quem estiver visitando, porque Sim. aí até então vocês treinam para não só para o turista, mas também para o próprio tiradentino, né? Daqui Tiradentes poder estar vendo e, sei lá, às vezes beneficiando ou se incentivando a estar fazendo algo disso, da música, que é muito legal. Em Tiradentes a gente vê muita gente ligada nessa arte, né, da música. Ou canta, o Pietro e os gêmeos da Niva também, né? Entre outras pessoas, como por exemplo o Moura e o Sapão, que é ligado no rap, no hip hop, vários outros que eu conheço também que cantam muito, rimam bem, sabe? Ou então tocam instrumentos legal demais, sabe? Geraldo, né, que foi citado outro dia, com o Geraldo. coral, e os Claro. diversos outros corais, né, Claro. que nós temos na cidade. Mas nesse ponto, Bruno, que você tocou, é muito interessante lembrar que o turismo em Tiradentes, o Willer vai me ajudar muito nesse sentido, que ele veio para cá e começou esse grande movimento de 1990, né, em diante. Antes a cidade era uma cidade muito pitoresca mesmo, uma cidade interiorana de qualquer lugar. totalmente. Assim. Isso prova que o quê? Que apenas o cenário arquitetônico e ambiental em si não são suficientes. Não são suficientes, porque a cidade é a mesma, né? A cidade é a mesma. Pelo contrário, ela tem até muita resistência em sofrer mudança, né? Até eu acho que ela perde em questões de beleza para algumas cidades. Sim. Mas em relação à cultura, a beleza cultural da cidade aqui é indiscutível. Sim. Sabe, a gente poder olhar para a igreja e ver a preocupação de todos em relação a ela e os eventos que acontecem em torno, entre outros pontos da cidade. Né? Você acabou de dizer a valorização do centro ali, do centro histórico, para a gente poder movimentar mais. E o próprio Tiradentino está observando, ó, isso aqui, pô, eu moro aqui, é bonito assim do jeito que é, né? Bacana esse lugar aqui onde eu moro. E aí quando veio mudança, falou, peraí, não, assim também não. Se apropriar daquilo e tomar conta, né? Exatamente. E como que você vê isso, William? Essa identidade do tiradentino, esse sentimento de pertença que às vezes a gente vê tanta crítica, como que você percebe isso? Olha, eu acho que o tiradentino ama a sua cidade, sim. Eu acho que esse sentimento de amor ele é manifestado de forma assim, muito interessante pelo tiradentino, né? Só que de uma forma muito discreta. O tiradentino, acho que ele ama a cidade de Tiradentes de forma discreta, mas isso não significa que é um amor menor do que quem não manifesta discretamente seu amor, né? É um amor muito sincero, né? E ele acontece nas pequenas coisas. Aí é que está a chave do segredo das pessoas que não são de Tiradentes, vêm morar aqui, vêm nos ajudar, em saber olhar esse detalhe, essa descrição do tiradentino, aonde ele ama a cidade. Não é uma coisa escancarada, uma pessoa que vai sair para a rua se manifestando, né? É num tiradentino que catou um papel de bala na rua, em alguém que viu alguma coisa errada e foi dar um toque em alguém da prefeitura, alguém que poderia fazer alguma mudança. É um trabalho silencioso. E eu acho que esse trabalho, que muitos já fazem, né, de forma amorosa, mas que é meio de formiguinha, bem discreto, é o que o seu Eros Conceição fez a vida toda. O seu Eros Conceição era um exemplo disso, né, o fundador do Teatro Entrevista. Amava a cidade dele e cuidava primorosamente da cidade dele, mas sempre na descrição, né? Ele próprio, nas peças de teatro, não aparecia. Ele era o diretor, o responsável, mas ele não aparecia. Nas fotos, ele não aparecia. Exímio e excelente fotógrafo. Tem fotografias fantásticas dele, da cidade, de vários períodos, né? Inclusive, se eu não me engano, década de 70 para frente, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Mas fez assim infinitamente pela cidade. Mas na descrição, ninguém via o seu Eros. Estava tudo pronto, mas o seu Eros esteve aqui já. Ninguém via. E é um amor incondicional. Né? Então eu acho que assim como o seu Eros, existem outros tiradentinos que fazem esse trabalho de formiguinha, que sustentam a cidade, que amam a cidade, se identificam, tem essa questão da identificação do tiradentino, mas assim. Então, as pessoas que precisam trabalhar para que isso melhore, né, têm que entender esse jeitinho tiradentino de ser, de conduzir as coisas, né, de ser meio desconfiado. O mineiro é assim, né? Então a gente não seria diferente de ficar assim, será que isso vai dar certo? Não é, às vezes, ser negativo, né? É o desconfiômetro da história, né? O mineiro é meio assim. Depois ele vira seu amigo de infância. Daqui 10 minutos pode ser. Você vai estar dentro da casa da pessoa tomando café como se tivesse criado juntos. Mas até isso acontecer, tem um distanciamento ali que é normal, né? Então eu acho que as pessoas valorizarem o tiradentino e reconhecerem essa identidade, essa valorização, tem que ser assim, com calma. Tem que saber entender o tempo. Nós tiradentinos temos um tempo.
para que aquilo possa acontecer, entende? E um ponto que eu gostaria de destacar dentro dessa sua fala, William, é o nível de amor do tiradentino pela sua cidade, pelas suas causas, ele é tão grande que hoje nós temos uma orquestra ativa que é composta por membros quase que na sua totalidade, totalmente voluntários. Nós temos um bombeiro voluntário que está inativo no momento, com mais de 30 membros, mas também totalmente voluntário. Nós temos um teatro, um grupo de teatro grande, também não sei exatamente o número de membros, mas totalmente composto por pessoas voluntárias. Nós temos o Congado, totalmente pessoas voluntárias. A gente tinha capoeira com mais ou menos 30 crianças, 25 crianças. Ficou 3 Projetos anos. voluntários, né? Voluntário. Exatamente. Outro projeto voluntário que nós temos na cidade, né? Já mais focado no aspecto religioso, mas ainda assim voluntário, são as irmandades, né? As irmandades não pagam salário, mas são todas mantidas voluntariamente pelos seus membros. Diversas festividades religiosas. E por aí vai, né? Acho que não me esqueci. Os conselhos. Os conselhos. Quantos conselhos municipais nós temos funcionando ativamente, Muito bem, que ajudam muito, né, na administração do município. Inclusive você citou, a administração do ICMS cultural é feita, é realizada por um conselho municipal totalmente voluntário. Só abrindo uma parênteses que você disse, que essa questão do conselho é de extrema importância, né? Inclusive, os tiradentinos devem participar mais dos conselhos, se inteirar, procurar saber como é que faz para participar, seja o da cultura, seja o do turismo, seja o do desenvolvimento da cidade. Existem vários conselhos que você pode dar sua contribuição e se inteirar do que a cidade está fazendo, né? Sim. E o da cultura, né, o Conselho de Patrimônio e Cultura, é ele que então aprova essa verba que a orquestra recebe, como eu disse lá anteriormente, nesses 90 mil reais, ele é aprovada pelo conselho, né? Então, então, o papel do conselho é de extrema importância, né? Qualquer outra pessoa de outra cidade por aí que esteja assistindo a gente, então, procure o conselho da sua cidade. Se você participa de um grupo que está inserido na área cultural, sua cidade deve ter um conselho. Se ele não está ativo, fique de cima, vai ter uma nova administração que vai começar em janeiro na sua cidade, corra atrás, brigue, vai para a imprensa, faça o que você achar que deve fazer, porque você tem como sim conseguir que o seu conselho trabalhe, que a sua cidade receba uma verba através do CMS Cultural. Claro, não é fácil, existe um trabalho muito forte em cima disso, de tombamentos, dossiês, papeladas, burocracia. Precisa de um projeto bom, um ofício bom. Tem que ter trabalho do conselho, do secretário municipal de cultura, né, em cima dos bens da cidade, para que depois aquilo que vai para se eu não me engano, o IEFA, né, que analisa tudo e depois volta com aprovação ou não, aprovado, em cima daquele trabalho, vem então uma verba para a manutenção justamente daquilo. Então a Orquestra Banda Ramalho só recebe essa gratificação, assim como o Teatro Entrevista e como outras associações de Tiradentes, e que também fazem a manutenção dos monumentos históricos, né, vem desse dinheiro, graças ao trabalho incansável dos conselheiros, né? E, claro, né, com o apoio da prefeitura, do prefeito e dos vereadores, ou seja, tem que haver um consenso de todos, mas o trabalho do conselho se torna primordial, que ele que vai ajudar a pegar um montante daquele dinheiro e dividir. A Orquestra Banda Ramalho precisa de tantos mil, o Teatro Entrevista de tantos mil, a igreja tal está caindo o telhado, então tem que deixar tantos mil para poder arrumar o telhado da igreja, e o chafariz, o monumento, e assim se divide de uma forma que todo mundo consegue, então, sobreviver. Os monumentos são restaurados, são reformados, a cidade fica viva, continua viva com a sua questão histórica, né? Então isso é muito importante. Só fechando aqui, muito obrigado ao Conselho de Cultura, a toda a organização da prefeitura, do prefeito, dos vereadores, todo mundo que se envolve nessa questão, e muito obrigado, que nós só temos a agradecer esse apoio dado. Pode continuar a questão dos conselhos aí, que eu te interrompi. Não, imagina. Mas enfim, só para fechar também, né? E isso é muito importante, pessoal, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então, tudo isso, né, que nós citamos, os conselhos, as instituições, porque às vezes a gente diz assim, que projeto lindo, né? Quando a orquestra está lá executando,
ou quando o teatro está apresentando uma peça, ou quando o bombeiro está em uma apresentação, né, fazendo um desfile cívico, enfim, as várias instituições que nós temos aqui, quando elas estão manifestando ali o seu momento, vamos dizer assim, de glória, né, que é o ponto bonito dela, mas aquele ponto bonito, ele está embasado, como nós colocamos no início, né? São anos de ensaio, são anos de luta. Tiradentes, né, tem esses grupos que, graças a Deus, nos precederam, né, e que fazem um trabalho já de formiguinha há anos. Então, comece na sua cidade, né? E se você for tiradentino e nos assiste, se inteire mesmo desses conselhos, desses projetos e faça parte. Isso é tudo nosso, né? Não é do maestro, não é meu, não é do prefeito, não é do presidente da associação, mas pelo contrário, é uma coisa que é de pertença popular, né? E uma coisa que precisa de ter também é disposição, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33 anos, ele começou com 17. Uma pessoa com 17 anos, ela não tem, ou não teria, comumente falando, um raciocínio, um pensamento desse, né? Mas 16 anos de trabalho, né, já é uma carreira bem vasta aí, uma experiência bem boa. Então, tipo assim, eu conheço muitos jovens nos quais são visionários e buscam isso. Você imaginava que hoje você estaria nesse momento com isso já da forma que está, por exemplo, naquela época? Pergunta de novo. Naquela época, com 17, quando você começou, você imagina que você teria na sua mente, ou em algum momento passou que isso aqui estaria desse jeito hoje, ou você acha que estaria melhor, ou não? Olha, então, eu acho que sonhar não custa nada, né? Claro, então você deve até ter a pensado. a gente já tinha imaginado isso que está acontecendo agora em anos anteriores, né? Que por N motivos não aconteceu, né? E a gente ainda sonha com algumas questões que a entidade hoje, após ter crescido, né? Ela vai tendo novas demandas, né? Novas necessidades. Então, esse espaço, dando um exemplo, esse espaço que a gente está, que é o Sobrado Ramalho, como vocês mesmos afirmaram, é um sobrado histórico da onde a orquestra e banda começou suas atividades lá em 1860. Portanto, é para nós assim, né, causa de alegria estar aqui até hoje. Porém, o prédio não é nosso, ele é de propriedade do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que então cede 2 salas para a gente poder fazer os nossos ensaios. Essa sala que a gente está é a sala de ensaios, e temos uma sala no segundo andar, que é a sala para o arquivo e almoxarifado, guardar os instrumentos, administração geral. Isso. Também acontecem aulas lá, né? Certo. Mas então, hoje a necessidade da instituição seria ter uma sede própria, ou mais salas, porque nós precisamos expandir nossa escola de música. E já expandiu muito, né, cara? Já, nós estamos aqui hoje utilizando o espaço, mas o espaço até não se torna suficiente. Ano passado, e a gente já ia começar um trabalho de novo em parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que administra o prédio aqui à frente do Sobrado Ramalho, que é chamado Sobrado dos Quatro Cantos, para eles emprestarem para a gente uma sala para a gente poder fazer ensaios lá. Então, ano passado já aconteceram ensaios lá, agradeço inclusive ao UFMG, a parceria, que aqui já não estava dando conta mais, porque nós só podemos usar a nossa sala de ensaios para aulas de 5h30 da tarde, a partir de 5h30 da tarde. Eu não posso fazer aula de música aqui de manhã e de tarde, por causa do expediente do escritório do IPHAN que eu trabalho, os funcionários a trabalhar no escritório. Então, e se eu quero fazer atividade paralela? Então, às vezes eu quero fazer aula de violino, mas o professor de canto também quer dar aula pro coral aquele dia, que é o dia que os coralistas podem. Aí como que eu faço com uma sala só? Então foi aí que a gente pediu a sala UFMG, então a gente estava usando a sala de lá. Então isso mostra que a gente precisaria sim de uma sede que tivesse sala de aula, separado da sala de ensaios, separado da sala do arquivo, né? Nós temos um acervo de partituras do século XIX, né? Todas, depois posso até mostrar a vocês, se vocês tiverem um tempo, posso buscar um exemplar para mostrar, que necessita de ser guardado num espaço adequado, com controle de umidade para não danificar a partitura, né? Então, existe uma série de coisas. A forma de guardar o papel nossa hoje, ela está na vertical, mas ela deveria ser na horizontal. A gente só não guarda na horizontal porque não tem espaço, né? Eu preciso usar aquela sala para tudo, além de aula, guardar partitura, guardar instrumento, guardar uniforme e guardar material de secretaria, impressora, papel, computador, tudo na sala, né? Então, eu tenho que ver como é que faz para poder caber, né? Então, assim, resumindo, nós precisamos de outro espaço para poder, então, realizar as nossas atividades mais calmamente, de forma organizada. E seria até mais saudável, por exemplo, as crianças. Elas estudam na escola de manhã, fazem aula de música de tarde. Estudam de tarde, fazem aula de música de manhã. Para não precisar delas virem aqui de noite.
Sim. Deixa de noite para as pessoas que trabalham o dia inteiro e vêm para cá. Sim. Né? Então a gente teria como dividir os espaços do dia para não ficar amontoado. Então a gente fica meio amontoado de segunda a sexta de noite e sábado a gente pode usar o dia inteiro. Então tem aula sábado de manhã aqui e sábado de tarde. A gente só não vem aqui nessa sede no domingo, quando tem que vir para pegar a partitura para missa, para novena, a banda vai tocar na procissão, tem que passar na sede para pegar instrumento, ou seja, a gente vem aqui quase que de segunda a segunda. Né? Então é uma prova que a gente precisa mais de espaço. Está aí um sonho, uma necessidade, voltando lá na sua pergunta anterior. Né? Então a gente sonhou sim, sonha sim, e realizou muita coisa. Esse ano a gente conseguiu essa verba, que foi a maior de todas, que supriu as necessidades. Para o ano que vem, a gente, se caso for possível, né, como eu disse, porque é uma coisa decidida em conselho, a gente pretende apresentar um projeto semelhante, que prevê o pagamento dos professores, compra de instrumento, compra de corda para os violinos, né? As cordas arrebentam, É o verdade. instrumento estraga. Tem toda uma manutenção também, né? A manutenção de instrumento é cara. Né? Você toca flauta, né? Estamos escutando uma aula de flauta, isso também, acredito que não vai atrapalhar a nossa entrevista, mostra que a entidade está viva, né? É verdade. Sim. A pessoa vai tocar a flauta, beleza. Aí ela vai apertar lá os buracos, as chaves da flauta, aí ela começa a apertar, a nota musical não sai. O que aconteceu? Empenou aquela chave, a molinha empenou. Quem é que vai trocar a molinha da flauta? Leva a flauta para não sei aonde, aí só o conserto da molinha da flauta, R$500. Eita ferro. Exemplo, né? Pode ser menos. Não, claro, Eu estou independente, chutando, mas também aí não não seria é baratinho. Não é barato. Aí como é que você faz? Antigamente, né, era assim, fulano, pelo amor de Deus, que a tuba estragou, o conserto é tantos reais, você pode me ajudar? Aí a pessoa, te dou R$100. Aí bate na casa do fulano, você já me ajudou outra vez, aconteceu isso, eu preciso de tantos reais para consertar a tuba. E era assim. Pede dinheiro aqui, pede dinheiro ali, faz pico, faz feijoada, e guarda o dinheiro que a paróquia deu da Semana Santa, e guarda o dinheiro disso, e guarda daquilo. Foi a vida inteira assim, sobrevivendo dessa forma. Né? E agora, de alguns anos para cá, é que a gente conseguiu deixar de pedir, né, esse dinheiro para as pessoas para sobreviver, e passou a conseguir gerir todas essas necessidades com esse dinheiro que vem do ICMS cultural. Né, que é graças ao trabalho de todo o conselho, de todo mundo. Sem dúvida, você não vou precisa falar de o nome de uma comprovar, pessoa. né? Muita coisa para poder receber esse dinheiro, inclusive. E é uma burocracia gigante, né? A papelada que fácil. você tem que arrumar para poder, você passou por isso nos bombeiros, Sim. sabe muito bem que eu não estou exagerando. Então chega a ponto de você quase falar uma assim. Bíblia, gente. É quase uma Bíblia. Imagina, tem dinheiro, nós vamos ajudar a orquestra, nós vamos ajudar a banda, é só você fazer o projeto. Então tá, beleza. Aí me dá a lista aí. Aí quando você olha assim, você olha e já faz assim, meu Deus, isso aqui. Aí você vai ver aquela lista de papel, né, que você tem que providenciar, escrever. Então, assim, Caminhão de certidões. vai. O projeto não é fácil de fazer, não é uma coisa que você faz com 5 horas de relógio ali numa tarde, não, gente. É trabalhoso, porque você tem que comprovar, tudo tem que encaixar direitinho, você tem que fazer previsões de remanejamento de verba também. É tudo isso. Então é complicado. Às vezes aquela instituição cultural não tem uma pessoa capacitada para aquilo. Sim. E às vezes a pessoa acaba falando, não vou mexer com isso. Né? Às Mas vezes, muito acontece. isso é uma burocracia. Pode falar. Muito acontece isso. E é uma coisa assim que não é culpa às vezes diretamente daquele prefeito, daquele secretário, daquele... Não, é uma questão uma lei, necessária, né? geral, Sim. que todo mundo tem que se adequar. Paciência. A questão é essa. Tem o dinheiro? Tem. A entidade precisa? Precisa. Você quer esse dinheiro? Sim. Então você tem que se... Apresente isso aqui pra mim. Você não vai apresentar não? Então não tem dinheiro. Pô, mas é até por isso que eu tô falando e te perguntando sobre a questão do sonho, porque desde novo você já vinha buscando algo que hoje você não é somente mais um mestre regendo uma orquestra. Hoje você é uma pessoa que administra, um diretor, um presidente, um gerente, seja como for. Então, se você é novo ainda, né, porque todos nós somos, tem projetos como esse meu e do Jonathan aqui é um projeto que, cara, é totalmente independente. A gente, precisa do apoio de vocês mesmo, entendeu? Como ele vem dizendo, com o apoio dos tiradentinos, de uma certa forma, apoio da prefeitura, seja como for, né, de outras entidades, de igrejas, ou enfim. Então, busquem, disposição é isso mesmo. O cara, ó, pra você ver, começou com 17, está com 33, em pleno conteúdo, se entrega bem, sabe? É uma coisa que você gosta de fazer, lógico que tem as suas saturações, sem dúvida. Claro. Você também sabe em relação ao bombeiro. Não é fácil. Puta que pariu, quanta água você já não passou. Meu Deus! Né? Não é fácil, né? E eu também, pô, fiquei chateado em ter que parar de dar aula de capoeira na época, mas são coisas que a gente se vê num momento onde, o que eu vou fazer? Quem que vai me ajudar? Quem poderá me defender? Então, não dá, acaba tendo que fechar, né? Foi o que quase aconteceu, graças a Deus não aconteceu com a Orquestra. E que a gente Eles também... são doidos pra salvar.
Exatamente. Mas é desses doidos, às vezes, desses doidos conscientes, desses loucos conscientes, que nem dizia o nosso majestosíssimo Chorão, né? Desses loucos conscientes. A gente precisa de pessoas assim, com disposição. Claro, e assim, precisamos mesmo, né? Tiradentes tem poucos jovens enganjados, envolvidos e interessados, querendo saber dessas coisas. Verdade. Né? Querendo se interagir da política, no sentido bom da coisa, de fazer a boa política, de tentar entender como a máquina funciona para pôr a cidade para frente. Né? Poucos jovens interessados em se envolver com essas questões culturais. Temos sim? Temos. Não estou falando que não existe, né? Estou falando que o número é pequeno, podia ser maior. Com pessoas chatas brigando porque não pode fazer isso na cidade. Né? Chegou dando um exemplo, né? Um turista mal educado que estacionou seu carro em cima da praça. Ou outro jovem que teria um pensamento assim, ou talvez você chegaria, ligaria, sei lá, para o departamento de trânsito, para a polícia, sei lá para quem. Outro jovem olharia, o carro está em cima do passeio da praça. Virou as costas, foi embora como se nada estivesse incomodando ele. A identidade pertence mesmo, a cidade é sua. Sim. Você que tem que cuidar dela. Ninguém vai vir de lá, não sei de onde, cuidar da sua cidade. Não, você que tem que tomar a iniciativa. Tiradentes precisa desses jovens, dessas pessoas que entendam isso e abracem a causa e tomem para si a responsabilidade. Não é uma coisa assim, vai lá falar que tem que tirar o carro, você vai ligar para o prefeito. Não, você que tem que tomar atitude, porque aquilo é seu. Aquilo é seu. Diga-se de passagem, não basta, né? Não, é verdade. Tem que tomar atitude. Mas assim, de fala de reclamação, diga-se de passagem, tá? Um ocorrido comigo aqui em Tiradentes. Eu morava ali perto do Cascalho e ali tem um comércio, tanto de pousada quanto de mercado, mercearia, um movimento de pessoal que fica ali, inclusive, numa das ruas principais, né? Até esqueci o nome agora daquela rua ali principal do Cascalho. Mas, enfim, independente disso. Tava lá, era uma época de Bike Fest, onde tem bastante visita, muita moto andando pela cidade. Mas como se não bastasse o barulhinho já natural, né, das máquinas, o pessoal, tipo, soltando foguete e daí o horário, entendeu? E cara, não precisa. Se eu que sou o morador, não chego lá e não falo pra parar, eles não param. Se eu chamo a polícia vai lá, fala pra eles pararem e sai andando. Então o que a gente tem que fazer? É mesmo policiar um pouco do que está ali dentro do nosso alcance. Né? Aí o que eu fiz? Eu vi que eles estavam na frente do mercado, não vou citar qual, fui lá e falei com o proprietário do mercado, vocês estão vendendo foguete aqui para esse pessoal? Sim, somos nós. Então, por favor, já passou de um determinado horário, não vende mais. Ficaram até meio bravo comigo, né? Mas, já vendeu bastante, já tirou bastante pro alto, dá para dar uma segurada? Eu fui pedir. Às vezes não era o melhor a se fazer, às vezes era melhor assim ligar para a polícia, ligar assim para talvez uma segurança, ou coisa e tal, ou talvez para a pousada que está ali na frente, né? Mas, independente disso, tentei fazer de uma forma que ficasse bom para mim e para os meus vizinhos, e assim é que a gente vem galgando e alcançando a mudança. Né? É chato, mas é assim que a gente toma conta do que é nosso. Eu tenho que me apropriar também de Tiradentes se eu moro aqui. Até então, eu durmo aqui, eu vejo pessoas daqui, eu ando por aqui, eu compro aqui, eu vendo aqui, então eu preciso cuidar daqui. Né? Muito grato a conversa, viu? Com você, viu, Willer? Muito grato mesmo, não te conheci ainda, uma satisfação. Tá? Eu vejo que você é uma pessoa bem iluminada, disposta, isso é muito importante mesmo, como a gente já vem dizendo aqui na conversa, uma pessoa de visão mesmo, assim, de visão não de separar, de visão, visionário, o cara ele vê lá na frente, e ele vê que vai dar certo, ele se propõe, ele busca, então assim, tá? Se eu tivesse um chapéu aqui eu tirava, de fato, meus parabéns, tá? E tamo junto aí, quem sabe nas próximas vezes você vem em outros podcasts, se você quiser também convidar pessoas para vir, sabe, dar ideia pra gente. Tamo aí. Claro, eu acho que é importante, né? O diálogo, ele tem que acontecer sempre. Então, essa oportunidade de conversa, né? Esse meio é importante. A gente tem que falar dessas coisas. A cidade tem que se expressar, né? Tem que dar oportunidade aos tiradentinos para poder falar dessas coisas, né? Falar das suas reclamações e dos seus elogios às coisas que a cidade propõe e fazem. Isso que vocês estão fazendo é importante. Tem que acontecer mesmo com a frequência que der, porque só assim a gente vai chegar no consenso e vai entender. Às vezes tem um problema, ele acontece, mas a pessoa não se expressa, né? Esse jeitinho, como eu disse, né? Acanhado, tiradentino, né? Às vezes ele não acontece. Então tem que buscar isso, tirar isso do tiradentino mesmo, né? E vocês estão fazendo isso é importante. Essa visão é também importante, a comunicação. Então, vamos comunicar, vamos nos inteirar do que a cidade propõe a fazer, né? Dos problemas dela, das coisas boas dela, que isso é importante. Então, vocês também têm
que ser, então, enaltecidos, porque é uma oportunidade que vocês estão dando de fala, né? Vocês estão dando voz para as pessoas. Então, isso é importante. Essa é a intenção do projeto, então você entendeu. Muito grato. Realmente. E William, para fechar então, deixa uma mensagem para a gente, né? Aproveito também para te agradecer, né? Você prontamente atendeu o nosso convite, né? E se dispôs, ofereceu espaço, né? Então a gente também fica muito agradecido por isso, por você participar com a gente. Tá? A mensagem deixa mais é para eles mesmo. Exatamente, uma mensagem que você quiser, né? Que vier lá de de dentro de você. incentivo, exatamente. Né? Como a gente falou, a questão dos jovens em si, né? Então eu gostaria de deixar uma mensagem para as crianças e para os jovens, que dizer que Tiradentes ama vocês, incondicionalmente. A cidade ama vocês, ela acolhe vocês. E por isso ela espera de vocês esse retorno, com esse amor, com esse carinho. Então é importante que vocês se dediquem à cidade, independente de qualquer coisa, da sua profissão, da sua posição política, não importa, né? É uma questão que, inclusive a questão política nem deve ser levada em consideração, porque você deve amar a sua cidade e ponto final, dependente. Às vezes acontece de você não tomar certa atitude para melhorar a sua cidade, porque o prefeito que está naquele momento, etc., não é do seu agrado, então você não vai fazer nada para a cidade. Agora eu me abstenho da cidade. Não, por favor, não pense nisso. Esqueça qualquer um desses pontos e pense. O que eu posso fazer para que Tiradentes seja uma cidade melhor? Né? É uma pergunta que o jovem tem que se fazer a todo tempo. E tomar atitude. Né? A minha ajuda, a minha contribuição para a cidade de Tiradentes vai ser ajudar lá na escolinha de futebol, de basquete, de vôlei da quadra. Ótimo, se dedique ao esporte. A proteção ambiental da serra. Eu gosto da natureza, eu vou ajudar, então eu vou ajudar a tomar conta, na medida do meu tempo, é claro, eu vou à serra de 15 em 15 dias catar o papel pelo caminho. Ou seja, você está contribuindo pela sociedade. Enfim, são N formas que você tem de ajudar Tiradentes. Então, abrace a sociedade, dialogue, converse, não deixe outros tomarem atitude por você. Né? Vá atrás, porque a cidade só vai te ofertar coisas boas a partir do momento que você tomar esse primeiro passo e der esse primeiro passo. Então, vá atrás, vá nos conselhos, ouça as mensagens das pessoas mais velhas, dos casos que elas contam sobre a cidade, sobre o que aquilo tem a acrescentar, e não fique só também nesse passado, hoje, na atualidade, né, com a tecnologia que nós temos, o que você pode fazer para melhorar a cidade de Tiradentes. E não tenha medo de brigar, né, de ir para o jornal, de ir para a rua. Se você acha que aquilo é contra a lei, está acontecendo na sua cidade e aquilo não está correto, tome a sua atitude, não fique no sofá da sua casa vendo o circo pegar fogo. Exatamente. Né? Essa passividade acontece muito. Ou às vezes ignorando qualquer tipo de problema, que a gente nem sabe que tem circo, muito menos que tá pegando fogo, né? Tá só no Instagram, no WhatsApp e deixando tudo cair no mundo lá fora. Hoje em dia parece que mandar essa mensagem no Facebook ou no Instagram vai resolver meio mundo de problema, né? A sua mensagem vai ficar ali. Se você, com aquele grupo, não puser a mão na massa, né, não começar a movimentar, nada muda. Né? A sua mensagem vai ficar lá no Facebook. E ponto. Eu costumo raramente entrar em discussões, às vezes, no Facebook. Então eu vejo alguma coisa que eu posso contribuir, às vezes eu analiso, demoro um dia, 2, vendo aquilo que está me incomodando, e às vezes penso se eu vou responder, se eu não vou responder, se eu vou orientar, se eu não vou orientar. Se eu não for orientar ali, uma hora eu vou encontrar com aquela pessoa naquela situação e eu vou poder dar uma orientação. Não ali no Facebook, para não alimentar às vezes aquela briga, né? Que às vezes é até necessário. Sim. Né? Pode até ser necessário. Mas eu faço de outra forma, com essa ação pessoal. Eu acho que isso, para mim, responde melhor, porque você olhando com a pessoa, ela vai entender realmente qual é a sua intenção e talvez criticar aquele ponto. Pelo Facebook, velado através da sua fotinha, a pessoa às vezes entende totalmente errado, o cara está me jogando pedra e etc, etc. Então, às vezes não é isso, é apenas uma forma de orientar. Né? Então, como eu sou professor, a gente tem essa questão que eu chamaria de didática ao lidar com a pessoa. Né? Então, usando disso, eu reforçaria essa questão, como eu disse, dos jovens, desse olhar, dessa percepção de abraçar a cidade, tomar a sua iniciativa em querer proteger. Né? E aproveito para agradecer a todas as pessoas da Orquestra Evandro Ramalho que trabalham comigo. Né? Todo esse pessoal maravilhoso, nota 10, que estão aqui incondicionalmente, dedicando o seu tempo em favor da manutenção da tradição musical da cidade. São pessoas
que trabalha o dia todo, tem um dia cansativíssimo, seja em casa, né? O trabalho de uma dona de casa é um trabalho cansativíssimo, né? Ou de um dono de casa que trabalhou o dia inteiro, né? Ali na sua casa, na sua família, e depois das 6 horas vem para cá cantar, tocar, para manutenção. Não é um capricho, né? É uma vontade própria de querer participar do grupo e gosta de participar, mas também ela faz esse papel de trabalhador em favor da manutenção da cidade. Ou ela está... Eu tenho, né, na orquestra gente que é funcionário público, professor, gente que trabalha na charrete, loja, pousada, restaurante, os estudantes, todo mundo aí agora passando aperto com estudo online e entrega PET aqui, manda trabalho para ali. William, hoje eu não vou no ensaio, porque eu tenho 3 trabalhos para enviar para o professor tal, assim. Então, todo esse pessoal, a eles eu dedico o meu agradecimento por esse trabalho que eles fazem. Sem eles eu não seria nada. Né? Eu não estaria fazendo nem 1% do que eu faço aqui, do meu trabalho aqui. Ele é todo dedicado a esse pessoal e também a esse amor que eles têm pela música na cidade. Então, eu só tenho a agradecer essas pessoas. Inclusive, nós temos aqui um musicista, professor que está ali, que é o Davi, que eu agradeço imensamente, né? Como eu estou dizendo, ao restante todo dessas pessoas. São a senhora que está em casa, o senhor, a criança, o jovem, o adulto que se despende, trabalhou o dia inteiro e veio aqui participar. Então, o meu agradecimento é a essas pessoas. E que as outras que não estão aqui façam alguma coisa pela cidade. Tiradentes necessita de pessoas que trabalhem por ela. Tiradentes necessita dessas pessoas. Então, nós não podemos achar que está tudo pronto, que está tudo lindo e que a cidade não precisa fazer mais nada e que é só turismo. Não, o turismo é importante, mas você da cidade tem que fazer a sua parte, não ficar só assistindo da janela, do sofá da sua casa, vendo tudo passar pela janela. Não, tome atitude, isso é importante. É isso aí, galera. Esse é o Willer, maestro, o brabo, o mestre. Estamos aí, bravo mesmo. Traduziu legal. Galera, vocês vão sentir a diferença um pouco aí na distribuição de vídeo do canal, porque a seção de cortes agora está num outro canal, tá legal? Então, se vocês quiserem ver os cortes da íntegra com o Miller, por exemplo, vai estar saindo lá no Conexão Popular. Esse é o canal que vai estar saindo os cortes. Inclusive, vai ter outros quadros. Exatamente. Né? Você pode contar algum aí, de cara? Sim, com certeza. Teremos o Conexão Popular Turismo, que vamos mostrar aí um pouquinho, né, das belezas da nossa região. Também vamos ter o Roda de Conversa, né, para contar alguns casos, né, fazer uma coisa um pouquinho diferente aí, para a gente continuar esses bate-papos bacanas. Muita coisa boa. A gente ainda quer trazer muita coisa além do podcast para poder agregar com outros assuntos, às vezes da atualidade da região, poder enaltecer não só às vezes pessoas como forma de podcast, mas também como forma de ações com que um determinado grupo fez em determinada cidade, seja como for, tá? Não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like. Qual que é a sua rede social? Tá, Willer Silveira. Isso, mas para as pessoas se interarem um pouco mais do trabalho da Orquestra Banda Ramalho, nós temos o Facebook e o Instagram da SOBR Ramalho, que significa Sociedade Orquestra e Banda Ramalho. Você pode procurar e ver os nossos vídeos, as nossas postagens lá sobre o nosso trabalho. Bacana, é isso. Bacana. Pessoal, e agradecer a você que nos acompanha, que tem assistido os nossos vídeos, que tem curtido, que tem se inscrito no canal, e a você, telespectador, que está aí com a gente. Nosso muito obrigado. Você sempre é o nosso principal convidado, tá certo? Agradeço mais uma vez ao William, ao Bruno, nosso parceirão de sempre. Tamo junto. Tamo junto e uma boa noite para vocês, um grande abraço. É isso aí, venha fazer parte da Orquestra Banda Ramalho. Passando a pandemia, nós retornamos com as aulas, então você é nosso convidado. Gratuito! Isso aí, crianças, jovens e adultos. Obrigado. Vem. Tchau, tchau, pessoal.